Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa noite, pessoal, tudo bem? Está liberando aí todo mundo? Vocês me escutam bem? Tudo tranquilo? Show! Vou mandar aqui de novo, gente, o link da apresentação. É o mesmo link de ontem. Eu vou reunir os slides de todas as aulas nesse link, mas só para quem não estava ontem, para quem não está com o link à mão aí já ir pegando. Quem não quiser também abrir, quiser só olhar a apresentação depois, quiser ficar assistindo aqui na tela também, não tem problema, mas é só para vocês verem depois, porque tem algumas coisas linkadas que são legais de ver, enfim. E eu vou deixar aqui também, sem problemas, Bia. Estou acostumada com as câmeras fechadas, não tem problema. Eu vou deixar aqui também o link que eu coloquei na apresentação também, mas o link da tabela para vocês preencherem com as informações de vocês. Eu vi que o pessoal preencheu, só para a gente ter noção assim, de como é o grupo, de quais são os temas de interesse em comum, porque aí a gente pode trazer mais isso para as aulas, tá? Vocês ficaram... Quem estava aqui ontem ficou com alguma dúvida de ontem? Ficou com, assim, quer fazer algum comentário? Ficou pensando em alguma coisa que quer dividir? Teve alguma, não sei, algum dilema? Conseguiu acessar a apresentação? Tá tudo certo? A gente pode seguir de onde a gente parou? Ou vocês querem discutir alguma coisa? Eu vou dar uma recapitulada bem rápida, assim, mas é só para saber se vocês querem fazer algum comentário antes. Silêncio. Então, presumo que está tudo bem. Vou compartilhar aqui a minha tela, então. Vou tentar deixar o chat aqui aberto para ir vendo as ponderações, as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem me mandar no privado, eu consigo ver mais fácil, mas tranquilo também. Só vou pedir para, se alguém entrar depois e pedir o link da apresentação, para quem estiver antes, se puder copiar e colar ali no chat, para quem está entrando agora, porque aí eu não preciso ficar copiando e colando. Se vocês puderem me dar essa força nisso, tá? E vamos lá, compartilhar aqui a tela, peraí. Para quem tiver com a apresentação aberta no computador, a gente vai começar lá no slide 67, no 67, que foi onde a gente parou ontem, tá? Hoje a gente vai falar basicamente, então, sobre jornalismo para a paz. E eu vou dar uma recapitulada bem rápida no que a gente falou ontem. Então, a gente discutiu um pouco sobre qual que é o sistema de mídia que a gente tem aqui no Brasil hoje. Então, como
chegada tardia da liberdade de imprensa, como a subordinação a interesses econômicos, né? A necessidade aí de se manter financeiramente, principalmente com recursos governamentais ou com publicidade governamental, acaba causando ali, enfim, moldando uma imprensa que é muito voltada a reproduzir ideologias de poder que estejam afins ali com os interesses econômicos e políticos do momento, né? E a gente viu que isso acaba gerando um discurso que é bastante polarizado, né? A construção de duas identidades, né? Nós que enfim, concordamos com essa ideologia, que vivemos isso e estamos ok, e o outro que é geralmente quem contradiz o que a gente acredita, né? E geralmente esse outro é sempre mostrado como uma ameaça na imprensa, principalmente, né? Então, é o que a gente falou ontem do pânico moral, desses grupos desviantes que a imprensa acaba criando e acaba estigmatizando de uma maneira em que eles acabam se tornando realmente uma ameaça à sociedade, né, aos interesses gerais. A gente falou um pouquinho também sobre polarização nas redes sociais, então sobre como, principalmente, junho de 2013 catapultou isso nas redes, né? Então a gente tinha um cenário ali onde os grupos tinham, principalmente falando de política, né? E de Facebook na época, né? Que era a rede mais usada. A gente tinha um cenário em que a gente tinha diferentes grupos com diferentes interesses, então alguns voltados para movimentos anticorrupção, outros para direitos humanos, partidos de esquerda, partidos de direita, mas que eles tinham algum ponto de intersecção ainda, né? Então eles ainda tinham alguns interesses em comum. E a partir de 2013 eles foram se extremando cada vez mais. Então, eles foram realmente olhando só para aquilo que eles concordavam, né? Eles foram se fechando nas suas bolhas e se distanciando muito da bolha do coleguinha ali do outro lado. E isso se seguiu até 2016, como a gente viu ontem, e como a gente sabe, estamos aí até hoje, né? A gente falou de desinformação também, sobre como sites de desinformação, né, acabam distorcendo informações e publicando manchetes, publicando notícias, disseminando informações que cabem em narrativas polarizadas, justamente para, primeiro, ganhar dinheiro, né? Então, porque essas notícias vão ter audiência, porque elas vão ser compartilhadas como se elas fossem munição num debate, né? Então, eu quero provar que eu estou certo, ou mais do que isso, eu quero provar que o meu colega está errado, então eu vou compartilhar uma notícia que cabe perfeitamente na minha narrativa, né? Que cabe na minha opinião, que é o que eu acredito, que é o que eu quero mostrar. E muitas vezes esses sites, então, eles vão distorcer contextos, informações, para que essas notícias realmente caibam nessas narrativas. Mas a gente mostrou que a imprensa também pode, com o seu discurso, que não precisa ser necessariamente de opinião, então não só de editoriais e de colunas, mas também dentro das próprias reportagens, quando a gente está falando de cobertura de conflitos, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre conflitos, o que é conflito, mas, enfim, como a gente, como imprensa, acaba construindo, então, essas duas identidades e como a gente acaba noticiando os erros dos outros, como se eles fossem maiores do que os erros da gente, enfim, como a gente constrói essas identidades que não estão ali equilibradas, geralmente, né? E a gente falou um pouquinho sobre etnografia, então, sobre o que a gente poderia, de repente, aprender com os etnógrafos que têm um trabalho que, na sua base, tem princípios ali bem parecidos com o do jornalismo, que é o de se situar em um ambiente novo, que é o de observar esse ambiente novo, esse grupo de pessoas, os acontecimentos, né, ali que permeiam, e tornar isso mais visível, tornar isso de fato visível para quem não está lá vivendo aquilo, né? Que é basicamente o que a gente faz quando a gente vai fazer uma cobertura, né? A gente chega num lugar, num acontecimento, a gente observa o que está acontecendo e a gente narra aquilo para que quem não estava lá consiga ver. Mas os etnógrafos, eles têm uma série de práticas que podem ser bastante interessantes para as nossas práticas, né? Então, a prática do estranhamento, que é de entender quem é o outro, né? De entender que você pode ter alteridade sem necessariamente precisar ser imparcial, porque a gente sabe que é muito difícil que a gente não acabe interferindo no evento que a gente está narrando. Então, a gente falou basicamente tudo isso. Quem não estava aqui ontem pode olhar os slides. Tem bastante conteúdo. Ontem foi uma aula bastante teórica, então tem muita referência, muito artigo acadêmico, mas acho que, pelo que eu entendi aqui, estamos todos ok. Quem estava aqui, enfim, a gente pode começar daqui, então daqui que a gente vai partir hoje, tá? Vamos lá. Bom, falando de jornalismo para a paz, falar um pouquinho não do criador do jornalismo para a paz, mas assim, de um dos criadores, né? Que é o Johan Galtung.
O John Ruane não é um jornalista, ele não criou só o jornalismo para a paz, na verdade ele é pioneiro no estudo de paz. Então, o que é paz? Como conseguir a paz? Quais são as práticas sociais, enfim, que funcionam para esse fim, né? Então, ele é reconhecido mundialmente aí como fundador dessa disciplina, que é a pesquisa de paz, né, os estudos para a paz. E ele sempre trabalhou muito, então, com essa questão de mediação de conflitos, né? Tanto no âmbito teórico quanto no prático também. E, assim, ele já fez esse papel de mediador de conflitos em conflitos violentos, assim, em 45 conflitos armados no mundo, para vocês terem noção. Então, é bastante coisa. E ele é um grande autor, não só desse manual aí, que é o primeiro manual das Nações Unidas para essa questão dos conflitos, mas ele é autor de uma série de estudos, de artigos, vocês encontram, inclusive, entrevistas dele por aí. Ele é um cara, assim, muito admirável. E amanhã a gente vai falar do CNV, a gente vai falar de outro criador que também é bastante admirável. Mas é essa pessoa que sempre tentou pesquisar o que é a paz e como chegar até a paz, que é bem difícil. Estamos aí. O que ele vai dizer, basicamente, então ele foi estudar, bom, o que é violência, né? Se eu quero chegar até a paz, eu preciso entender como é que a violência se molda, como ela se estrutura, como ela se inicia. E ele vai dizer que tem 3 tipos de violência. Então, ele vai dizer que existe a violência direta, que é aquela que você consegue identificar a vítima e o agressor. Então, pensando um pouquinho aí no jornalismo, é aquele tipo de notícia que vai mostrar um conflito em que realmente há, claramente, um agressor e uma vítima. Então, pode ser um assassinato, pode ser uma ordem de um governo, pode ser uma briga, enfim, entre autoridades públicas, pode ser, mas você tem ali, geralmente, esses 2 lados bem identificados. A gente vai ter um outro tipo de violência, que é a violência indireta ou estrutural, que mesmo que não tenham, assim, você não consiga identificar esses atores, ela é construída sob essa forma de poder desigual, assim. Então, basicamente, aqui, se vocês verem se vocês conseguirem, aqui eu estou visualizando muita coisa aqui, o chat, vocês e tudo. Mas a gente vai ver aqui os exemplozinhos. Então, por exemplo, quando a gente tem a violência direta, a gente está falando disso, de guerra, de violência doméstica, de violência urbana, onde você consegue ver os algozes e as vítimas. A violência estrutural, ela é mais sutil. Então, você, obviamente, tem algo ou alguém que causou aquela violência, mas não é dessa maneira tão direta. Então, a gente está falando de más condições de vida, a gente está falando de fome, a gente está falando de desemprego. Isso tudo é uma violência, e é uma violência que tem, sim, culpados, mas não de uma maneira tão direta como um agressor e uma vítima de violência doméstica, por exemplo. E aí, a grande pegada dos estudos para a paz é falar sobre a violência cultural, a cultura de violência que a gente vive. Então, a gente é o tipo de coisa que a gente não consegue identificar claramente nem quem é a vítima, nem quem é o agressor, porque ela já está tão presente nos nossos discursos, assim, já está tão enraizada em tudo, que a gente realmente não consegue identificar quem são esses atores, e a gente acaba usando ela para justificar ou legitimar os tipos anteriores de violência. Então, é aquela coisa assim, mas é assim mesmo, esse é o comportamento natural, né? Então, por muito tempo, por exemplo, a gente falou que feminicídio era um crime passional. E a gente falava que, tudo bem, porque é assim mesmo, é o homem, né? É da cultura do homem, o homem faz isso mesmo. Ou quando a gente até quando a gente está falando de guerras mesmo, a gente costuma naturalizar alguns tipos de violência. Quando a gente está falando de outros tipos de violência, não só como machismo, mas como racismo, como vários tipos de violência que a gente acaba naturalizando porque ela está enraizada na sociedade, e é isso, basicamente. E aí, quando a gente vai reportar isso, a gente não consegue, né, colocar um culpado e colocar quem são as vítimas, geralmente, porque é isso está estrutural. Como é que a gente vai reportar isso, então, né? Como que a gente vai fazer? Esse é um grande desafio. E até, enfim, dar um tempinho para vocês, se vocês quiserem, né, dar uma olhada nos principais sites de notícia, então entrar ali na home do G1, entrar na home do UOL, enfim, ou de outros portais de notícia, para ver se vocês começam a testar esse olhar. Então, de olhar para uma notícia e falar, isso aqui é uma violência, é uma notícia que está reportando uma violência direta. Eu tenho claramente, eu sei quem cometeu essa violência e eu sei quem foi violentado. Ou aquelas notícias que vão falar desses fenômenos violentos que a gente sabe que alguma coisa está errada, então que tem um culpado. E isso acontece muito na política, né? Então, a gente está falando disso, de desemprego, a gente está falando de crise sanitária. Então, é um pouco mais sutil, se bem que quando a gente fala de pandemia, não é uma violência sutil de fato, mas é esse tipo de coisa que a gente está falando, ou nessa violência que é estrutural, que ela já é enraizada mesmo, então que as pessoas já dão ela por vencida. E essa cultura da violência,
que a gente vai falar bastante nas próximas aulas, porque o que acontece? A gente vive numa cultura tão violenta que a gente não enxerga mais a violência. Então, por exemplo, quando você é irônico, para você isso não é uma violência, para você isso é engraçado, para você isso é comum, para você isso é seu jeito. A gente se comunica muito de forma violenta sem perceber. Não estou falando só da ironia, do sarcasmo, do deboche, mas porque esses ainda podem ter ali uma intenção agressiva, mas às vezes a gente não acha que está sendo agressivo, e às vezes a gente não acha que a gente está reportando uma violência, e a gente está. Então, para a gente começar a testar o nosso olhar para pensar, será que isso aqui está violentando alguém de alguma maneira, né? É uma pergunta que a gente, geralmente, na pressa, em tudo que a gente falou ontem, né? Falta de tempo, falta de recurso, a gente não costuma pensar tanto. E, enfim, por todas as condições que já são muito difíceis quando a gente está cobrindo um conflito. Mas a ideia é que a gente comece a testar mais o nosso olhar para esses diferentes tipos de violência. Por quê? Porque elas estão, de fato, presentes no noticiário. Em 2012, então, esses 2 pesquisadores eles foram analisar a cobertura jornalística de 15 conflitos armados no mundo, aí, né, diferentes conflitos, e eles viram que o interesse pela violência, o interesse por reportar a violência era desproporcional. Então, de 100% ali dos conteúdos que falavam desses 15 conflitos armados, só 1,6% dava alguma sugestão, ou enfim, tentava de alguma maneira tratar sobre a resolução daquele conflito, ou falava sobre a paz. Na verdade, a esmagadora ali, maioria, então, assim, majoritariamente, esses conteúdos mostravam a violência. E é aquilo que a gente falou ontem. Eles mostravam a fumaça, que é o efeito do conflito, né? Quando o fogo ali se alastra, mas eles não mostram, primeiro, como apagar aquele fogo e como aquele fogo começou. Que é um pouco do que a gente falou ontem também, que é aquela comparação que é muito comum que a gente ouça sobre o jornalismo para a paz, que é o jornalismo para a paz, a gente geralmente cobre conflitos de uma maneira muito parecida com que a gente cobre esportes. Então, a gente tem uma disputa, geralmente, num esporte, e a nossa reportagem é para reportar quem é o vencedor e quem é o perdedor. E quando a gente vai ver notícias esportivas, crônicas esportivas, a história do desenrolar toda é essa, de como foi a disputa para que um lado saísse vencedor. Quando a gente está falando de um conflito, seja um conflito armado, ou a gente vai falar mais sobre outros tipos de conflito, a ideia é que a gente não faça isso, né? A ideia é que a gente não fique só nessa superfície. Eu até me perdi aqui, Fernanda mandou um... não deixa de ser um tipo de violência estrutural, exatamente. E já bastante naturalizada, né? Em tudo que a gente está vivendo. Mas, basicamente, então, por que a mídia se interessa tanto pela violência? Por que a gente mostra tanto a fumaça e mostra tão pouco o fogo, né? Porque dá audiência, né? Essa é uma frase de 2 pesquisadores também que estudam jornalismo para paz e cultura de paz, e eles vão falar exatamente sobre como essas fotografias chocantes, e a gente pode falar depois em outras aulas também, em outros momentos, de exemplos que a gente viu aqui mesmo no país, né? Às vezes de fotos muito chocantes sendo publicadas, e a gente fica pensando, será que precisa? Direto a gente vê, por exemplo, sei lá, você entra na homepage de um site, de um portal de notícias, e aí aparece, é um acidente violento na estrada tal, veja o vídeo. E aí é um vídeo super chocante. Precisa? Para quê? Isso não é uma violência? Isso é uma violência com várias pessoas, é uma violência com o público, é uma violência com a pessoa que sofreu o acidente, é uma violência com a família daquela pessoa, mas está ali por quê? Porque não é uma questão de valor informativo, né? Mas é principalmente porque é sensacionalista, porque ela é impactante, então porque a pessoa vai ficar curiosa, que é um mecanismo muito parecido com o que a gente tem, inclusive, na desinformação, que é aquilo que eu falei. Então, olha, a gente sabe que aquilo ali é uma notícia falsa, porque é muito absurdo, e aí você fala, não pode ser, impossível, né? Tá na cara que é uma notícia falsa, mas você clica para ver. Ela te impacta de alguma maneira. E na imprensa tradicional, quando a gente está falando dessa cobertura de conflitos, é o que a gente falou ontem, a gente está sempre procurando pela busca da rentabilidade, né? Pela busca do clique, que vai ser o dinheiro e etc., a gente busca conteúdos que eles têm um apelo emocional muito forte, né? E geralmente vão ser esses conteúdos sensacionalistas e vão ser conteúdos que provavelmente vão estar retratando essas identidades do nós e do eles, né? Então, quando a gente está falando de uma guerra, por exemplo, se eu sou um jornal americano que eu estou falando da guerra do Iraque, provavelmente eu vou retratar as minhas dores com muito mais empatia, né?
muito mais compaixão do que as dores, por exemplo, dos soldados iraquianos ou da população de lá. Que foi o que a gente viu ontem no vídeo, como é difícil a gente se colocar nesse lugar do outro, quando o outro, de alguma maneira, está cometendo uma violência com a gente, né? E a gente não pode esquecer que quando a gente está cobrindo um conflito, muitas vezes a gente está cobrindo algo que violenta a gente também, né? Então, por exemplo, eu cubro muito direitos das mulheres, né? Porque, enfim, trabalho nas minas, então é muito comum que a gente faça matérias e conteúdos sobre os direitos das mulheres que estão sendo ameaçados. E para mim, aquele conteúdo, obviamente, que me machuca, né? E não é confortável para mim, né? Então, vou dar aqui um exemplo, por exemplo, pessoal, assim, de vida. A gente fez uma matéria no ano passado falando sobre a ofensiva punitivista que estava acontecendo em relação à Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei super importante para os direitos das mulheres, né, em relação à violência contra a mulher, e há muito tempo sempre, enfim, existem uma série de projetos de lei que tentam mudar essa legislação. E a gente começou a reparar que esses projetos, eles tentavam, de alguma maneira, sempre aumentar a pena, né, do agressor. Então, vamos aumentar a pena, pode ser falando do tempo de encarceramento, ou novas maneiras de punir esses agressores, inclusive com cadastros, bancos de dados, etc, etc. E a gente estava tentando explicar como isso não era positivo, não porque não era positivo para o agressor, mas ele não era positivo para a vítima, porque sempre que a vítima, ela sabe que o agressor, que provavelmente, né, na maioria das vezes, é o marido dela, é o pai dos filhos dela, é alguém que ela conhece, que faz parte do círculo da família dela, se ela sabe que ele vai ser punido de uma maneira mais forte, é muito mais difícil que ela denuncie. E para mim, aquilo foi uma matéria super difícil de fazer, porque eu, enfim, já vivi situações de violência doméstica, e para mim era muito difícil me colocar no lugar desse agressor, por exemplo, que não ia ser punido, ou que ia ter uma punição mais branda, enfim. São nessas, assim, a gente, como jornalista, a gente está toda hora entrando em conflito, né? Então, quando a gente vai construir essas matérias que tocam a gente pessoalmente, e mesmo a gente, mesmo eu que estou aqui falando de gente, compaixão, compaixão e empatia, eu também tenho as minhas dificuldades. Quando é alguma coisa que me violenta, que me machuca pessoalmente, eu também tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro, né? A gente vai falar mais sobre isso amanhã em comunicação não violenta, mas é só para lembrar que a gente, como jornalista, também está sofrendo esses conflitos, né? Então, a gente está muitas vezes noticiando, se a gente está falando de guerras, por exemplo, guerras que são, enfim, que seu primo é um soldado, em que o seu familiar morreu num combate, enfim, é difícil, não é fácil, ninguém está entendendo aqui que é fácil. Mas o caminho não é sensacionalizar isso tudo, né? Por que o caminho não é esse? Primeiro porque a gente falou ontem, né? Eu não lembro quem foi ontem que perguntou se existia espaço para um jornalismo que não fosse tão violento ou sensacionalista. E eu falei que eu acho que precisava existir porque a gente não aguenta essa carga toda o tempo todo. Então, exatamente, é um pouco isso que o Alex vai falar, assim, que quando a gente se acostuma, né? Então, quando a gente não é mais sensível à dor e ao sofrimento dos outros, a gente fica mais individualista, a gente fica mais indiferente. E aí a nossa percepção do mundo vai ficando péssima. Acho que está todo mundo vivendo isso aqui, né? Não sei vocês, assim, mas na pandemia a gente vê uma onda grande de pessimismo, né? Então, quando você começa a ver que as pessoas não se sensibilizam com a dor do outro, com o sofrimento do outro, que é muito o que está acontecendo agora nesse momento, a gente vai ficando pessimista, a gente vai ficando desconfiada, a gente vai ficando com medo. A gente, inclusive, não quer mais participar dos espaços coletivos mesmo, assim, você não quer mais nem interagir com as pessoas, porque você desacredita que aquelas pessoas possam ser boas pessoas ou que elas vão fazer boas coisas. A gente vira, não é nem o ceticismo, é o cinismo total, assim, a gente para de acreditar em tudo. E aí é muito difícil, ninguém que está passando por uma fase de depressão, pessimismo, de descrédito assim, no mundo vai conseguir fazer uma grande mudança social. Então, quando a gente só retrata a violência, só retrata o efeito do conflito, a gente está reforçando a ideia de que, tá tudo muito ruim mesmo, não tem nada que eu possa fazer, dane-se, vou sentar e chorar. Então, também a gente tem essa responsabilidade também, né? O que é que a gente vai mostrar? Porque, como a gente falou ontem, a gente está criando modelos mentais e a gente está influenciando nos modelos mentais do leitor o tempo todo, né? Se a gente está criando para ele esse modelo de que, olha, tá tudo muito ruim, nada vai mudar, não tem nada que você possa fazer, as pessoas são ruins, é isso que a gente vai, enfim, realmente colher depois, né? E a gente pode falar isso, inclusive, na cobertura da pandemia, assim, e eu acho que ontem a gente estava falando de bons exemplos,
eu acho que a cobertura da pandemia é um super exemplo de jornalismo de soluções, ou de jornalismo para a paz. A gente está noticiando as noticiações o tempo todo, então a gente está falando, porque não tem como. Tem 1.400 pessoas morrendo por dia, você tem que falar das mortes, você tem que falar de tudo isso que está acontecendo, você tem que falar que o governo, enfim, não está nem aí, que a vacina não chega, mas a gente também está falando o tempo todo de outras coisas. A gente está falando de, então, como vamos nos vacinar, a gente está mostrando boas notícias de pessoas que já estão vacinadas, a gente está discutindo diversas coisas, assim, diversas soluções para a gente tentar, pelo menos, passar por esse pesadelo de uma maneira menos dolorosa, né? Então, e é isso que o jornalismo para a paz vai falar. Então, assim, não cubra conflitos como esporte, cubra conflitos como a gente cobre saúde, que a gente não vai falar só da doença, então, quantas pessoas morreram pela doença no ano passado, a gente vai mostrar como prevenir essa doença, se dá para prevenir, ou então, quais são os riscos, né? Então, se tem algum ali fator de risco para ela, como que é o tratamento, a gente vai contar histórias, provavelmente, de pessoas que venceram essa doença. A gente faz muito isso com jornalismo de saúde, mas a gente não faz isso com todos os tipos de jornalismo, assim, principalmente com o de conflito. E se a gente vai fazer, se a gente geralmente vai ouvir a vítima, a gente vai ouvir a vítima de um dos lados, provavelmente, ou se a gente ouvir dos dois, um lado provavelmente vai ser retratado de um jeito e o outro de outro, assim, né? Mais ou menos isso que a gente estava falando, que a gente vai ver mais para frente também. Então, só para ter isso em mente também. E aí, vamos falar, então, do ciclo da violência, né? A gente falou ali que a gente tem diferentes tipos de violência e a violência tem um ciclo, né, gente? A gente não tem um boom de violência do nada, não é que todo mundo acorda um belo dia e fala, vou para a rua quebrar tudo, ou vou começar uma guerra porque tô sem nada para fazer. Não. O problema é que a gente só vai ouvir falar disso, ou começar a discutir isso quando a gente chega na atrocidade, né? Então, tipo assim, quando as pessoas já estão brigando, já estão em conflito, já estão se matando, aí a gente fala, nossa, peraí, acho que a gente precisa intervir, a gente precisa mostrar isso. Quando, na verdade, o ciclo da violência, ela começa ali na raiva, ela vai para o ressentimento, tem a vingança, tem a retaliação, e aí tem a atrocidade, né? Então, tem uma série de sentimentos, de conflitos que antecedem a atrocidade. E tem uma série de outras coisas que vão acontecer depois dessa atrocidade, por isso que ela é um ciclo, porque aí depois que acontece um conflito violento, as pessoas ficam em choque, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam enlutadas, né? As pessoas ficam mal, e aí elas vão ficar o quê? Com raiva, porque aquela violência aconteceu. E aí, seguimos. E assim seguimos, sem interferência nenhuma. Então aonde é que a gente tem que interferir? No começo. Não adianta a gente querer reportar, né, fazer jornalismo para a paz só na hora que a violência acabou, a violência começou, que as pessoas estão na rua brigando. E aí a gente vai pensar, não, que foi mais ou menos o que a gente fez em 2013, né? Então, meu Deus, estamos tendo muitos protestos, muita violência, a gente ficou um mês cobrindo essa violência, cobrindo só essa violência, e aí depois a gente falou, não, peraí, agora vamos sentar para entender o que aconteceu. Será que a gente não podia ter antecipado algumas etapas? Ou será que esse conflito, ele era realmente assim, ele foi tão inédito? Se você olhar a trajetória ali do MPL ou a história desses protestos em relação à tarifa de transporte público, não foi uma coisa que começou em 2013, né? Então, basicamente, não foi algo que a gente fala, foi muito inesperado. E os protestos, enfim, eles começaram em junho e eles foram escalando até o final do mês. Mas, enfim, a questão aqui é dizer que a gente precisa interferir antes. Então, se a gente deixa para interferir só ali, quando tem a fumaça, não adianta muito, assim, não faz muito sentido, porque é muito difícil que na atrocidade a gente se escute, né? Então, a ideia é que a gente comece a interferir isso ali no primeiro momento, que é o momento da raiva. Então, quando a pessoa começa a ficar nervosa, começa a ficar com raiva, quando a gente começa a ter uma tensão ali, é ali que a gente tem que interferir. Aí existem diferentes maneiras de interferir, né? A gente tem que falar de mídia responsável, porque a mídia, obviamente, tem uma interferência, uma influência muito grande, mas a gente também pode falar de outras coisas. A gente pode falar de mediação, a gente pode falar de justiça restaurativa, em alguns casos, a gente pode falar de democracia, então de eleições, a gente pode falar de políticas armamentistas, a gente pode falar de uma série de coisas. Aqui a gente vai falar sobre a responsabilidade da mídia em intervir nesse momento. Mas é sempre bom lembrar que existe um pacote de coisas que podem ser feitas e que têm que ser observadas aí entre esse ciclo, para que ele não escale. E foi aí que a gente não, porque eu não estava lá, mas enfim, foi aí que os estudiosos, os pesquisadores começaram a pensar nessa comunicação que fosse voltada para a paz. E aí não só o jornalismo, mas realmente a comunicação.
Então, uma comunicação que compreendesse e que analisasse e refletisse os problemas estruturais daquele conflito, que debatesse as alternativas de mudança. Então, para que esses problemas estruturais mudassem, porque o que acontece? A gente tem um conflito ali, vamos usar aqui o exemplo dos protestos, por exemplo. E aí, às vezes, a gente pode pensar, o que eu posso fazer para que os protestos acabem? Gente, não é o protesto que tem que acabar só, a gente precisa resolver o problema estrutural, porque senão os protestos vão continuar acontecendo. Então, se existe uma insatisfação com algo que não é resolvida, não, mas 2013 acabou, 2014, 2015, 2016. Quando a gente fala que a gente cobre só a fumaça, é porque a gente cobre realmente só a violência, e quando a violência acaba, parece que o conflito acabou também. E não é assim. Não é assim que funciona. Uma comunicação, então, que reconheça essas diversas opiniões, crenças, que reconheça diferentes identidades e que não polarize essas identidades, né? A gente vai falar um pouquinho de desagregar o conflito em pequenas partes, mas, enfim, essa é mais ou menos a ideia. E que fomente essa cidadania ativa e que seja ciente das injustiças. Então, e é nisso que a gente é muito importante, né, como jornalistas. Então, a gente precisa retratar as injustiças, né? A gente precisa se posicionar. E mostrar que essa mudança só vai ser bem sucedida se todo mundo quiser mudar junto, porque tem muito isso também. Então, a gente tem ali um super conflito que está acontecendo, né? E aí, de repente, as autoridades vão lá e elas autorizam um cessar-fogo, ou elas assinam um tratado de paz e falam, pronto, acabou. Não. Se todo mundo, né? Se todas as partes envolvidas no conflito não tiverem nessa pegada, não vai acabar. Então, a violência, ela não acaba quando... Assim, o conflito não acaba quando a violência acaba, e o conflito também não acaba quando as autoridades dizem que acabou. E aí, no âmbito da comunicação para a paz, a gente vai falar de jornalismo para a paz, que é basicamente esse jornalismo, então, que vai lembrar que existem alternativas para a violência, que a violência não é a única opção, que vai explicar esses eventos de uma maneira aí que faça sentido, que leve esperança para as pessoas, que vai mostrar que a gente está conectado. E lendo tudo isso, às vezes parece que, que bonitinho, unicórnios vão aparecer com estrelinhas cor-de-rosa, o mundo vai ser pacífico. Não é isso, a gente vai falar sobre isso também. Mas só para ter essas aspirações em mente, não quer dizer que a gente vai conseguir ou que a gente vai estar sempre fazendo só isso, mas ter esses princípios em mente sempre que você for começar a reportar alguma coisa. Que página eu tô? Deixa eu interromper aqui para ver. Peraí. Oh, meu Deus. Eu estou na 78. Página 78, gente. Vocês estão vendo aí? Se puderem dar um oizinho no chat, que aí o chat abre para mim de novo, que ele fechou. Isso, obrigada. Beleza. Então, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, ele é um jornalismo que ele vai um pouco além do que a gente trata no jornalismo, sempre como objetividade. Então, a gente vai ser objetivo, a gente tem ali o lead, a gente não pode olhar para o lado, a gente não pode ter empatia. A gente vai falar que nem sempre isso faz sentido, assim, que essa busca cega por objetividade, ela é irreal, assim, e ela não é benéfica. A gente vai falar um pouquinho disso também. Eu gosto muito dessa frase do Lynch e da McGovern, que eles vão dizer que todo jornalismo é uma intervenção, gente. Então, a gente tem essa impressão, ou essa, sei lá, aspiração, de que a gente não vai se meter em nada, de que a gente não vai influenciar em nada, que somos só pessoinhas ali olhando e narrando os fatos. Mas sempre que a gente reporta algo, a gente está intervindo nesse evento, né? nesse acontecimento. E a escolha que a gente tem que fazer, então, é sobre como a gente vai intervir. Se a gente vai intervir de uma maneira que vai colaborar para as perspectivas de paz ou não. E o que é que você vai fazer sobre aquele conflito? Então, não adianta a gente pensar que a gente não está intervindo, porque a gente está, pelo simples fato de reportar, pelo simples fato de escolher o que reportar, e de escolher o que é mais importante dentro desse tema. E é isso que eles vão falar aqui, que eles chamam de feedback loop. E eu acho isso, assim, é muito básico, mas isso abre muito a cabeça, assim. Então, a gente tem essa crença de que a gente apenas relata os fatos. E a gente acha que a gente é muito Deus, né, gente? Tipo assim, eu apenas relato os fatos, ninguém tá tentando me manipular. E eu não tô manipulando ninguém. Como se fôssemos, né, enfim,
anjos. E, na verdade, a verdade é que as pessoas, né, principalmente, enfim, quando a gente está falando de autoridades, de grupos, elas sabem como criarem fatos que sejam reportáveis, porque essa é a intenção delas, muitas vezes, né? Então, se elas querem chamar a atenção para uma causa, elas vão criar eventos que sejam reportáveis. Isso é básico, né, gente? A assessoria de imprensa não está aí também, sempre buscando maneiras de tornar coisas reportáveis. É um comportamento normal. E aí, então, a gente precisa pensar que a maioria dos governos, né, eles pensam no que eles vão dizer, no que eles vão fazer, como uma estratégia de mídia que é isso, funciona e todo mundo sabe que existe. E que o público também, ele está imerso nessas notícias para saber como funciona. Então, assim, a gente acha que a gente está chegando lá, dando uma notícia para o leitor e ele está simplesmente pegando tudo que a gente está falando, assim, engolindo sem mastigar. E não é isso, ele também sabe como funciona. E o que a gente precisa pensar é que sempre que a gente está reportando algo, a gente está ensinando para as pessoas o que é reportável, o que é noticiável, né? Então, se a gente noticia só violência, sobre conflitos, sobre demandas sociais, por exemplo, o que é que esses grupos vão entender? Naturalmente, que é dessa maneira que eles precisam agir para chamar a atenção. E é isso que eles vão fazer. Então, se a gente noticia, por exemplo, a gente está falando de, até, principalmente essa questão de autoridades, então, elas sabem o que vai ser noticiável, qual que é a decisão delas que vai pegar bem, qual que é a decisão delas que vai pegar mal. Então, elas tomam essas decisões baseadas no que a gente vai cobrir. Então, os fatos, eles não nascem inocentemente, os conflitos também não nascem inocentemente, estão lá simplesmente esperando que a gente vá relatar e contar para o povo todo o que aconteceu. Não. A gente tem que pensar o quanto a gente manipula quando a gente reporta, porque isso vai voltar, esse é o feedback. Então, isso vai voltar. As pessoas também vão tentar manipular a gente, né? Não a gente como jornalista, a imprensa no geral, né? Então, isso para mim, assim, é algo que a gente sempre tem que parar para pensar antes de escrever uma matéria ou antes de começar uma cobertura. O que é que eu estou ensinando que é noticiável com isso, né? Ou até porque, assim, existe a questão de que a gente sabe que tem linhas editoriais de veículos, então a gente sabe que tal veículo noticia aquilo e que ele só, de repente, só vai noticiar um conflito se chegar a tal ponto. Mas a gente também, como jornalistas, que muitas vezes somos especializados em algum tipo de cobertura, a gente também acaba virando esse agente que as pessoas vão olhando e falar, eu sei que a Bárbara, por exemplo, ela só cobre um conflito quando escala para violência. Ou não, a Bárbara, eu sei que se a gente fizer, sei lá, um abaixo-assinado que tem repercussão, enfim, vai rolar. Então, assim, o que é que a gente está ensinando para as pessoas que é noticiável, né? Porque elas vão se comportar baseado nisso. Então, é uma coisa que eu acho bem importante. E aí tem essa questão da objetividade, então, né? Se a gente acha que objetividade é só relatar os fatos, é só chegar lá, relatar o que está acontecendo e, assim, não estou nem aí para o que vão fazer com essa notícia. Isso é meio prejudicial. E a gente tem feito muito isso, eu acho, a imprensa como um geral, no sentido de, eu soltei essa notícia, se usaram de uma maneira distorcida, ou se não sei o quê, ou, enfim, se influenciou de uma maneira, não é problema meu, eu sou responsável só pelo que eu falo, eu não sou responsável pelas consequências dessa reportagem. E não dá para pensar assim, né? Assim, óbvio que tem coisas que são imponderáveis, que fogem do nosso controle, sim, mas a gente não pode pensar simplesmente que a gente não é responsável por isso tudo, assim. Então, é importante ter isso em mente também. E pensar que essa busca, então, desenfreada, assim, meio cega, ela vai se tornar impossível e ela vai fazer do nosso jornalismo bastante superficial, porque, além de tudo, assim, a gente vai achar que a gente consegue ser esse ser humano não envolvido, insensível, que pouquíssima gente consegue ser, né? Assim, que eu acho que também não faz muito sentido pedir que a gente sempre seja. Depois a gente pode até falar dessa questão de prêmios também. Acho que é legal. Eu vou ver se no meio da aula a gente dá uma pausa para discutir tudo isso e no final a gente dá outra, talvez fique melhor. E aí a gente está falando de conflito e a gente tem falado muito, muito de violência, mas conflito não é só violência, né? Então, a gente pode ter um conflito, por exemplo, quando a gente tem uma população que tem recursos escassos, então essa população está passando fome, essa população está desempregada, essa população não tem casa. Isso é um conflito. Existem ali
É uma violência que é indireta? Mas você concorda que existem dois grupos? Existem dois grupos. Existe um grupo que está sofrendo aquela violência e existe um grupo que é responsável por aquela violência. Quando você tem ali duas partes, por exemplo, que não se comunicam ou que se comunicam muito mal, então, no caso, por exemplo, de movimentos independentistas, que querem independência. Então, na Espanha, por exemplo, né, é muito comum ali, você tem a questão da Catalunha, você tem a questão dos bascos, até da Galícia, e você tem esses movimentos que muitas vezes eles não se comunicam, eles não estão num conflito armado, eles não estão ali, não mais, pelo menos, eles não estão mais nessas situações de violência, mas existe um conflito ali, né? E é isso, a gente não tá falando sobre isso porque eles não estão se matando ainda, né, gente? Eles não estão brigando ainda. Enfim, vamos deixar só para quando tiver sangue rolando. Não dá. Ou quando elas têm percepções incorretas ou tendenciosas uma das outras. Quando elas não confiam. Então, por exemplo, a gente tem um conflito. A gente tinha, né? A gente não tem mais. A gente tinha um conflito entre, enfim, um Congresso e o governo federal. Então, a gente tinha ali o Maia, o Maia e o Bolsonaro que não confiavam no outro, que não tinham uma relação amistosa, que não se comunicavam bem, e obviamente não era nenhum tipo de violência armada ou violência física, mas existia um conflito ali, né? Uma falta de confiança, uma comunicação ruim, queixas não resolvidas do passado. Então, por exemplo, na Espanha mesmo, eu esqueci agora o nome do ETA, o grupo terrorista. Então, por exemplo, o movimento independentista do País Basco ali teve toda a história do movimento terrorista do ETA, por exemplo, que é um conflito, uma queixa que que aconteceu há muitos anos, que está no passado, mas que até hoje ainda causa rusgas ali entre os bascos e espanhóis, assim. Então, é um conflito ali que um dia pode escalar, não sei. Mas a questão tem queixas não resolvidas no passado, isso pode ser um conflito. E um conflito, claro, que é o poder distribuído de forma desigual. Que, né, gente, vivemos um grande conflito, né? Acho que não só a gente aqui no Brasil, mas em vários países. Só vou beber um pouco d'água. Que ontem eu fiquei sem voz, porque eu não bebi água. Então, sempre que a gente tem uma desigualdade ali, separatista é uma boa palavra, Soraya, obrigada. Eu estava pensando no independentista, mas estava muito difícil de falar. O poder distribuído de forma desigual, então. Quando você tem... E aí é o que a gente já falou bastante já sobre essa questão de quando a gente quer legitimar uma estrutura de poder, quando a gente quer, né, fomentar essa estrutura de poder, a gente acaba polarizando mais ainda essas desigualdades, né, mais ainda essa desigualdade entre essas duas identidades, assim. Então, isso também é um conflito. A gente não vê as pessoas brigando fisicamente, escalando violência todos os dias por causa disso, mas é um conflito. E é um conflito que pode escalar. Basicamente, muito da nossa insatisfação política, que já vem aí de muitos anos, vem porque a gente acredita que o poder está distribuído de forma desigual. Então, a questão é que a gente só vai falar sobre isso, principalmente, quando a gente vai para a rua e tudo isso acontece. Mas é um conflito que está acontecendo o tempo inteiro. E a gente e aí tem essa questão, né, que é assim, então tá, mas então eu vou fazer uma matéria, tipo, do nada, sobre a fome no mundo. Mas isso não tem lead, isso não é quente, por que eu vou falar disso agora? Isso não interessa, isso não é interessante. Então a gente tem esse problema, né? Porque a gente só vai falar do conflito quando a gente vai falar dele quando ele se torna, quando ele tem potencial de audiência, que é basicamente quando ele escalou muito, né? E já permite uma cobertura que não seja só quente, mas que seja sensacionalista também. E aí, aqui a gente vai começar a desmitificar um pouco essa ideia que talvez, não sei se alguns estão tendo, mas que é muito comum quando a gente fala de jornalismo para paz, que é de falar que o jornalismo para paz é muito tópico, ele é muito bonzinho. Então a gente vai falar só de paz, pronto. Meu Deus, que maravilha. Não, a gente não vai falar só de paz, é impossível, a gente vai falar dos conflitos. Tanto o jornalismo para paz como a comunicação não violenta, que a gente vai falar amanhã, eles não são práticas que querem acabar com o conflito. Ninguém acredita que dá para acabar com o conflito, gente. Até porque acabar com o conflito, geralmente, perpassa por práticas autoritárias, né? Então, que é quando você acaba um conflito, gente, ninguém mais fala, não tem mais conflito, é isso que vai valer. Não é isso. A ideia é tornar esses conflitos não mais amigáveis, mas mais empáticos, mais compassivos, aproximar mais as partes em conflito do que distanciá-las, assim, basicamente isso. Então, a ideia é aplicar elementos desses estudos de paz, do Galtung, da Anne, enfim, de vários autores, para começar a aplicar eles nos nossos cotidianos, assim, nos nossos conflitos, nas decisões que a gente toma como jornalista.
E aí eles vão chamar, então, o jornalismo para a paz, eles vão falar, vão ter esse nome de jornalismo de guerra, que não é o jornalismo de cobertura de guerra, tá, gente? Não é o jornalismo, não é o correspondente de guerra, não é o cara que está lá cobrindo a guerra, não é isso. É esse jornalismo polarizado, que foca sempre na vitória de um dos lados. Então, quem é que vai ganhar, eles ou nós? Enfim, é o que a gente tem falado desde ontem, que não faz muito sentido. Então, a ideia é que a gente faça escolhas melhores do que e como reportar, pensando nisso, pensando em todas essas coisas. O que é que eu vou estar influenciando quando eu estiver reportando? Será que a minha intervenção está sendo para que essa violência escale ou para que essa violência comece a diminuir? E quais são as consequências do que eu estou reportando, basicamente, né? É meio que isso, assim, começar a valorizar a não violência como resposta ao conflito. Então, a violência não pode ser a única resposta para a violência ou para os conflitos. Que outros jeitos teriam? Então, será que fazer uma entrevista, por exemplo, dura com uma autoridade, por exemplo, que é responsável por uma decisão que pode acabar com esse conflito? Será que é entender o que ele está pensando? Ou será que é mostrar quais são as outras causas, ou o que essas pessoas, o que esses manifestantes, de repente, estão pedindo, quais são as condições em que eles estão vivendo? Enfim, é realmente começar a propor, né, novas soluções, assim, que sejam pacíficas, não violentas. E aí, essa tabelinha aqui é uma tabelinha bem básica, assim, que é bastante usada sempre que a gente fala de jornalismo para a paz, que vai falar da diferença, então, do jornalismo para a paz e esse que eles chamam de jornalismo de guerra, né? Então, que nesse jornalismo de guerra, basicamente, a gente olha as consequências visíveis dos conflitos. O número de feridos, de mortos, o número de policiais nas ruas, o número de armas, os danos materiais, aquele amontoado de fatos que a gente falou ontem, né? E aí, parece que o outro lado, né, quando a gente vê essa narrativa do nós versus deles, eles não são humanos, eles são só um grupo que está causando todo esse mal, assim, existe uma desumanização real dessa parte adversária, assim. E como que a gente faz isso? Como a gente falou ontem, como a gente viu ontem, por exemplo, na cobertura de 2013, a gente faz isso estigmatizando, a gente faz isso generalizando, a gente faz isso detalhando com muito afinco, por exemplo, os atos agressivos e violentos do outro, mas não os nossos. E geralmente, quando a gente vai fazer isso, o nós, né, então no caso a parte legal, que não é a ameaça à sociedade, é a elite, né? E a parte protestante, a parte que está ali protestando são os outros, né? São esse grupo. Depois a gente pode até falar, eu não trouxe isso ainda nesse conteúdo, mas sobre como, por exemplo, o estigma e a palavra vândalo, né? Como a gente construiu, como o vandalismo foi, esse conceito de vandalismo que a gente tem hoje para falar de manifestantes, como ele foi sendo construído ao longo do tempo e o que ele significa hoje, né? Como é que a imprensa usa ele hoje? Eu não trouxe isso, mas acho que de repente a gente pode, sei lá, se vocês se interessarem, eu trago para uma próxima aula. E é esse tipo de jornalismo de guerra, então, que vai dizer que assim, acabou a violência, acabou o fogo, né? Acabou o conflito armado. Então temos paz, pronto, acabou. Também isso, é verdade, o jornalismo de guerra coloca a vítima nessa posição e nada além disso, exatamente. Então, quando a gente vai mostrar as vítimas, né, a gente sempre vai ter essa cobertura e esse olhar realmente estigmatizado, porque até nesse ponto a gente vai ser sensacionalista, né? A gente vai estar tentando mostrar o sofrimento, enfim, vai ser uma visão totalmente estigmatizada desse grupo. A gente não vai realmente mostrar o contexto, a análise. Eu já falava um pouquinho mais disso nos próximos slides também. Mas então, basicamente, ali, então, quando a gente tem jornalismo para a paz, ele é jornalismo que ele é orientado para a paz, né? Então, que ele explora por que esse conflito, como ele foi formado, as causas e consequências, ele é transparente, ele dá voz a todas as partes, e a gente vai falar um pouco disso depois também. Ele vê o conflito e a guerra como problemas, porque às vezes a gente esquece que eles são problemas, né? A gente acha que eles são só coisas a serem reportadas, tipo, beleza. Mas a gente esquece que a gente precisa tratar daquilo como um problema que precisa acabar, gente. Né? Um conflito que não pode existir para sempre. Ele humaniza todas as partes, né? E ele expõe as inverdades de todas as partes. Então, não é aquela coisa do, eu vou mostrar aqui as inverdades deles, mas eu vou ficar quietinho aqui sobre o meu lado. Ele foca no sofrimento de todos, ele dá voz
aos grupos que são minorizados, né? Aos grupos que são mais vulneráveis, então mulheres, crianças, idosos. E ele vai ser orientado para essa solução, então, né? Também para mostrar iniciativas que sejam voltadas para a paz, bons exemplos, reconciliações, tudo isso. Enquanto o jornalismo orientado para a guerra, ele realmente foca na arena do conflito. Ele é o jornalismo de esporte, tem uma arena, tem duas partes e uma pessoa tem que vencer. Uma parte ganha, a outra perde. Não tem como todo mundo ganhar. Um sempre vai estar... Então, até em junho de 2013, no final teve a virada, né, a grande virada ali em 3 de junho, e aí no final foi nós vencemos e o governo abaixou a tarifa. Mas existia esse discurso, né? E no nós contra eles, então, a voz é sempre do nós, né? Eles são realmente desumanizados, eles são um problema. Isso aqui é muito importante, é um jornalismo que é reativo, então ele espera atos violentos para reportar, que é o que a gente falou. Foca só no nosso sofrimento. Geralmente tem homens da elite como porta-voz, né? Geralmente autoridades ali, e um jornalismo que acaba sendo bastante declaratório, geralmente declarações de homens. E ele é um jornalismo que é orientado para a vitória, né? Então, enquanto a vitória não foi conquistada, não há paz, não há coisas boas ou não há soluções. Então, essas são as principais diferenças, assim. O que não é jornalismo para a paz, então? Coberturas superficiais, não só das declarações, mas também de só se limitar ao que é visível, a esse efeito visível, né, sem se aprofundar nas raízes ali. E aí o que acontece? Isso aqui é muito interessante, é a reiteração da violência direta em detrimento da violência estrutural. Então, assim, a gente só usa, a gente só fala da violência direta, a gente só fala do conflito que está acontecendo ali, agora, naquele momento, e a gente deixa de falar da violência estrutural. Então, é assim, por exemplo, a gente está falando, ontem eu falei um pouco eu dei o exemplo do caso do Carrefour, né? Então, sei lá, vou falar aqui da CNN, que cobriu o protesto aí na Avenida Paulista, dizendo que vândalos tinham entrado no Carrefour da Pamplona e queimado, né, alguns itens ali, botado fogo no corredor. E sempre falaram sobre a violência estrutural, que é o racismo que aconteceu, né, que era a questão do homem que foi assassinado no Carrefour do Sul. Não, então a gente vai reportar só aquela violência que foi causada por uma violência estrutural, e a gente não vai falar da violência estrutural, a gente vai falar só dessa violência que está acontecendo agora, essa violência direta, que é a violência que tem as más pessoas, que são os manifestantes, e as boas pessoas, que é o mercado, e coitadinha, né? Enfim, as mercadorias que ficaram muito machucadas. A simplificação, então, quando a gente dá mais destaque, isso acontece muito nos protestos, inclusive até protestos de rua. Então, a gente dá mais destaque aos líderes e os conflitos acabam sendo, assim, personalizados. O MPL, em 2013, eles tentavam não fazer muito isso. Então, o que o MPL fazia? Cada dia tinha, aqui em São Paulo, pelo menos, tá, gente? Que eu cobri, enfim, meu TCC foi sobre aqui em São Paulo. Cada dia de protesto, eles tinham um líder, né? Que era um líder, no caso, era a pessoa que ia negociar com a polícia, que ficava com o celular para falar com o comando da polícia e negociar tudo. E eles tentaram não personalizar, mas ainda assim foi muito personalizado. Aqui em São Paulo, pelo menos, todo mundo lembra da cara da Nina, que era uma das, apesar de dizer que não tinha liderança, né, mas era uma das mulheres ali que apareciam muito no MPL. E eu ia falar das Sininhas agora, exatamente. O caso da Sininho. Então, você pega um conflito inteiro ali, uma massa de pessoas, uma porrada de coisa estrutural, e você personaliza, puta, a Sininho é o problema do Brasil, é o problema do mundo, a Sininho fez tudo errado. E os outros, a gente esquece. E a gente faz isso, inclusive, não só com pessoas, assim, a gente está falando dos líderes, mas a gente generaliza tudo, né? A gente simplifica. Então, por exemplo, no caso de 2013, tinha um grupo de manifestantes enorme, tinha um grupo de black blocs que estavam entre esses manifestantes. E, como eu mostrei ontem, por um bom tempo ali daquele mês de junho, não se falava sobre isso. Se generalizava tudo e dizia que todo mundo estava quebrando tudo. E aí entra essa questão da demonização, que é geralmente esse foco em atores do mal para justificar a guerra como principal recurso. E em 2013, a gente viu muito isso. Então, o que acontece? A mídia pintou os manifestantes como esses atores do mal, né? Como esse grupo ameaçador, e dizendo que o vandalismo deles justificava a repressão policial.
Então, a polícia era sempre reativa, sempre os manifestantes que começaram, e mesmo quando não, a questão é que o que eles tinham feito estava tão errado, era tão ameaçador, que justificava a gente ir lá e reprimir daquela forma. Então, tudo isso é um jornalismo que não é orientado para a paz, né? É um jornalismo que ele é orientado para a guerra, de fato. Ah, mas então ninguém faz jornalismo para a paz hoje? Não, gente, muita gente já faz jornalismo para a paz, sem saber que chama jornalismo para a paz, ou que, enfim, já tem isso em mente. O Alex vai falar que esses são os profissionais para os quais não basta só a análise do que está acontecendo no momento, assim, né? O que é bom, enfim. Eles dão um passo a mais, eles discutem propostas, alternativas de como abordar a violência, de como frear a escalada de um conflito. E eu acho que na pandemia a gente tem visto muito isso, assim. Então, a gente tem um cenário horrível de 500 conflitos, de crises, mas a gente está toda hora, como imprensa, pensando em reportar maneiras de sobreviver a tudo isso, né? Seja falando da vacina, seja dando bons exemplos, seja reportando ameaças aos direitos humanos, enfim, a gente está tornando essa discussão mais profunda. E é isso que a gente fala que é importante e que não se usa dar um nome, jornalismo para a paz, jornalismo de soluções. Enfim, é um jornalismo que não cria ou que tenta não polarizar, não fomentar mais conflitos, assim, né? Então, como a gente estava falando aqui, esse jornalismo para a paz, então, ele é um jornalismo, primeiro, que ele se posiciona, ele está comprometido em combater as injustiças. Então, o Extra é um case, assim, de muitas matérias e de muitas capas muito emblemáticas, assim, que tratam casos de conflito que foram retratados de maneira muito superficial em outros veículos, com um quê mais de profundidade, né? Tem essa capa do tronco ao poste, assim, que é histórica, e tem uma capa muito boa também deles, que foi naquele caso, eu lembro de um adolescente que ele matou um médico, eu acho, a facadas, não lembro agora qual foi a situação. E eles fizeram também uma capa incrível, assim, mostrando sobre como era a realidade daquele menino, né? Então, será que aquele menino também não era vítima, né? E vítimas de uma violência estrutural? Então, ele é o algoz de uma violência direta, beleza, mas ele é vítima de uma violência estrutural, né? E a gente, muito dificilmente, a gente tenta criar esse tipo de empatia no leitor. O jornalismo para a paz, ele vai fazer isso, ele vai se posicionar e ele vai mostrar a violência estrutural que está por trás, às vezes, de uma violência direta, né? Então, ele vai priorizar a relevância social como critério, né? Ele não vai priorizar o que vende mais, o que dá mais clique. Eu sei que, gente, falando assim, às vezes parece super utópico. E para quem trabalha, acho que principalmente em grande redação, pensa, eu vou falar isso para o meu editor, ele vai falar, beleza, assim. Eu sei, gente, mas é o que a gente falou ontem também. Eu acho que a nossa cobertura noticiosa, assim, já foi educada em diferentes temas, né? Como a gente fala de direitos das mulheres, enfim, e eu acho que pode ser educada para isso também. Mas não é algo que vai mudar da noite para o dia, obviamente, mas pode mudar. A gente pode falar disso depois, Bia, também. Não vai existir jornalismo para a paz no balanço geral no Brasil, gente. Mas, assim, não é... A gente tem que pensar não que não vai existir jornalismo para a paz com programas como esse, mas que não vai existir nesses programas. E beleza. Então, vamos fazer de outro jeito, entendeu? É aquela coisa... Em situações muito específicas, não dá para esperar. Meu namorado sempre fala, não dá para esperar a banana do pé de mamão, etc, etc. Mas, assim, a gente pode fazer diferente em outros lugares, sabe? E é o que a gente estava falando ontem, muita coisa já mudou. Eu espero, e eu não acredito, e eu espero realmente que se a gente tivesse um novo junho de 2013, que a cobertura não ia ser igual, né? Acho que todo mundo aprendeu muito com o junho de 2013, assim. Claro, o ideal é que a gente não precise esperar acontecer tudo o que aconteceu em junho de 2013, todos os jornalistas e as pessoas que sofreram violência, para mudar. Mas, assim, a gente pode educar essa cobertura. A gente também era muito desiludida em pensar que um dia a gente ia ver a imprensa cobrindo feminicídio como feminicídio, falando sobre gênero, e não só dizendo que é um crime passional, matou porque amava demais. Enfim, para quem ouviu o podcast, né, da Ângela Diniz, o Praia dos Ossos, você fica abismada, assim, quando você vê
e não faz muito tempo, né? Como a mídia cobriu aquele feminicídio. E hoje, não que seja a primeira maravilha do mundo, nem a oitava, nem a 10ª, mas a gente já mudou muito, né? A nossa cobertura. Então, não vamos perder as esperanças. Ele é um jornalismo, então, que tem contexto e análise, e aí eu trouxe esse exemplo porque a gente falou um pouco disso ontem, né? Que em 2013, por exemplo, e no geral, é muito mais comum que a gente veja contexto e análise em veículos que não sejam de hard news, né? Então, por exemplo, na Folha de São Paulo, por uma questão de espaço, de tempo e etc., é muito comum que você veja um amontoado de fatos, mas que aí você tenha, de repente, naquela semana, uma capa de uma revista ou um conteúdo mais aprofundado algum tempo depois. Então, por exemplo, a própria Folha fez o documentário de junho de 2013, indo de fato, com mais tempo, mostrar quem são eles, assim. E eu entendo, e eu acho que faça sentido que essa parte de contexto leve mais tempo. É o que a gente estava falando ontem da etnografia. Um etnógrafo, por exemplo, ele vai passar meses com o grupo que ele vai estudar. Meses, né, com os nativos, no lugar, né, em que ele vai estar lá. A gente não tem esse tempo, né? Eu entendo. Então, muitas vezes, para você contar quem são os personagens com uma profundidade maior, fazer um jornalismo mais etnográfico, você precisa de mais tempo. Mas a gente consegue levar os outros princípios do jornalismo para a paz para essa cobertura. Eu trabalhava na Exame na época, eu trabalhava no site da Exame, mas eu estava cobrindo os protestos para um veículo francês. Tipo, eu estava fazendo uma cobertura meio freela, meio voluntária, e aí depois eu fiz o meu TCC sobre junho de 2013, porque, enfim, para mim foi um negócio que me marcou bastante na época, estava ainda naquele cenário. Ele é um jornalismo, gente, que ele vai ter diversidade de fontes, ele não vai ouvir só a autoridade, ele não vai ouvir só o homem branco que é chefe de tudo. Não, ele vai ouvir diferentes perfis, diferentes vozes, ele vai ouvir esses grupos que são minorias, ele não vai, e sem ser um jornalismo declaratório, claro, mas ele vai ter essa diversidade. Eu trouxe aqui 2 exemplos de bancos de fontes, o Fale Com Elas, que é do Celina, do Globo, que é um banco de fontes de mulheres, e o Entreviste um Negro, que também é um banco de dados, né, de diversos especialistas que são negros, inclusive mostrando que eles não precisam, né, falar só sobre racismo, assim como as mulheres não precisam falar só sobre direitos das mulheres, e tentando estimular que a gente ouça cada vez mais. A gente vai falar um pouco disso na última aula, sobre como ter uma redação diversa faz com que o nosso jornalismo seja mais empático, como a gente consegue ter mais empatia para reportar e causar mais empatia nos nossos leitores também. E ele é um jornalismo que ele vai ter mecanismos de participação, então ele vai ouvir as pessoas, né? Então ele não é porque é isso que a gente estava falando ontem e hoje, a gente se acha Deus, né? A gente olha e fala, eu sei o que meu leitor precisa, gente, eu sei o que é mais importante ele saber, e é isso que eu vou reportar. E aí você só reporta o que você vê e você não ouve o que a pessoa achou do que você do que você escreveu e o que ela realmente queria ouvir. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, que um é a ProPublica, que tem uma ferramenta de crowdsourcing, que não precisa ser feito só com essa ferramenta. A gente tem tentado cada vez mais fazer crowdsourcing nas minas. Não sei se as meninas estão aqui hoje, mas... Então, quando a gente está fazendo apurações, por exemplo, de reportagens, nessa última vez a gente fez um formulário, um Google Forms mesmo, pedindo ali, ou para que as pessoas que tinham vivido aquela situação, que elas contassem as suas histórias, ou que elas dessem as suas ponderações sobre aquilo. Então, ouvir o que a pessoa realmente quer escutar, ouvir o que ela tem para falar, cobrir pautas que não venham só do seu mundo, da sua bolha, mas que venham do mundo da sua audiência, e ouvir o feedback disso depois, né? Aqui eu estou mostrando isso com a página da Ombudsman da Folha, mas existem diversas maneiras de ter esse feedback, desde redes sociais até, enfim, tem muitos veículos que hoje estão fazendo os seus canais de membros, né, o membership, então que tem essa relação mais próxima com os seus leitores. Mas o jornalismo para a paz é um jornalismo que vai ter essa participação, que não vai ficar restrito ali. E aí, mais uma vez, é uma coisa que me remete à etnografia, assim, a etnografia, quando começou a ser feita ali, ela era feita do gabinete, né? Então, ela não ia, era uma etnografia de gabinete, que não ia para a rua, né? Ou o cara ia para a rua e voltava para escrever no gabinete, enfim, que não tinha esse mecanismo ali de participação
tão grande como é hoje. E acho que no jornalismo a gente também precisa pensar mais nisso, sabe? Porque se a gente for pensar e propor soluções para as pessoas que estão envolvidas nesses conflitos, sem ouvir essas pessoas de alguma maneira, é ser muito arrogante, né? De achar que a gente sabe realmente o que é melhor para todo mundo. Deixa eu ver que oração. Beleza. E aí aqui a gente vai falar então agora de algumas dicas ali de como então fazer tudo isso numa cobertura. Vamos começar do básico, da polarização, que é não vamos retratar um conflito como se ele só tivesse duas partes, dois grupos. Então, no caso dos protestos de junho de 2013, por exemplo, a gente tinha os policiais, quando a gente estava cobrindo, né, os protestos de rua. A gente tinha os policiais e a gente tinha os manifestantes, por exemplo. Como se eles fossem dois únicos grupos super homogêneos que não tivessem nenhuma particularidade ali dentro deles, estivessem todos querendo a mesma coisa, fazendo a manifestação do mesmo jeito e tudo mais. Não é assim que acontece, né? Então, tentar desagregar essa parte em grupos menores. Então, entender... Gente, junho de 2013 é um bom exemplo porque é isso, assim, eram milhares de manifestantes e estavam todos unidos pela questão da tarifa do transporte, mas eles tinham demandas completamente diferentes, né? Tinha gente ali que não queria partido, que queimava a bandeira de partido, tinha gente que ia com a bandeira do partido. Então, assim, entender quais são essas nuances, né? Quais são os pontos de vista, desagregar isso realmente em grupos menores, né? Buscar os objetivos desses grupos menores, se perguntar mesmo, não, peraí, quem mais está envolvido nisso? Será que é só a polícia e os manifestantes? Será, no meu TCC, a gente contou a história de uma noite do protesto, que foi 13 de junho, que foi a noite mais violenta aqui em São Paulo, e a gente dividiu em vários grupos. Então, a gente não fez só a polícia e os manifestantes, a gente fez os manifestantes, a gente fez a polícia, a gente fez a imprensa que estava envolvida, a gente fez o cara que não tinha nada a ver com isso, que estava lá querendo chegar em casa depois do trabalho e ficou preso no posto de gasolina. A gente dividiu, se eu não me engano, eu acho que em 6 grupos. Depois eu até pego ali para dar uma olhada. Mas tentar desagregar isso em grupos menores, então, porque vai ter uma infinidade de diferenças entre essas pessoas, né? Evitar dar como pronto, assim, né? Essas distinções muito rígidas entre eu e o outro também, como se eles não tivessem nada em comum e como se eles fossem realmente uma ameaça um para o outro, né? Será que... Isso a gente vai falar muito amanhã também, na comunicação não violenta, mas sempre existe um terreno comum. Pode ser o medo que os dois lados estavam sentindo durante o protesto, pode ser a raiva, pode ser que o cara que é policial também ia pagar mais pelo transporte público, o que seja. Existe um terreno em comum. E tentar buscar isso, né? Então, tentar retratar isso também. Não só colocar eles como se fossem incompatíveis, sabe? Um ameaçando o outro, nessa coisa de só um pode existir. Não. Evitar tratar esse conflito como se ele só estivesse ocorrendo ali. Então, junho de 2013 só aconteceu na Paulista das 6 à meia-noite. Não. Existia uma série de conflitos que estavam ligados a isso, assim, que eles vão chamar aqui de links e consequências, né? Então, sei lá, desde a discussão que junho de 2013 causou sobre a Paulista, por exemplo, sobre como não pode se fechar a Paulista, que depois foi fechada, mas, enfim, várias, por exemplo, discussões sobre trânsito, uma série de outros conflitos que estavam relacionados a isso, assim, sabe? E uma coisa muito importante também, né, gente? A gente cobriu junho de 2013 como se ele só tivesse acontecido na Avenida Paulista. Então, todos os outros atos que não eram ali no centro expandido de São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, a gente meio que ignorou, era uma notinha ali. Então, parece que só está acontecendo ali, daquele jeito, com aqueles 2 grupos, daquele local, e não é isso. É muito mais. Eles vão falar também de evitar avaliar os méritos de uma ação violenta apenas em termos desses efeitos visíveis. Então, assim, eu vou saber se essa ação foi violenta ou não dependendo do número de feridos. Então se foram 10, foi de boa. Se foram 100, nossa, foi muita coisa. Existe uma série de eventos invisíveis num conflito, né? Quando a gente está falando de um conflito de violência. Então tem traumas, tem consequências de longo prazo. Então, por exemplo, eu lembro que em junho, depois, acho que foi 2013, 2014 ou 2015, depois teve uma outra série de protestos também do MPL, e eu fui conversar com algumas pessoas que tinham sido detidas em junho de 2013,
e por decisão judicial, elas estavam proibidas de ir em qualquer protesto de rua em São Paulo. Tipo assim, elas não podiam mais aparecer em nenhum protesto, então tinham tirado o direito delas de protestar. Isso é um efeito a longo prazo que ninguém tinha previsto em junho de 2013, assim. Mas poderia ter acontecido, aconteceu. Então, pensar um pouco que, assim, aquilo não está acontecendo só ali e aquilo não vai acabar ali, sabe? Existem muitos efeitos que não são visíveis quando a gente está falando de violência, de conflitos violentos. Como a gente já falou, evitar que as pessoas se definam pelos seus líderes. Isso às vezes acontece bastante, né? Então, você tem ali um líder, e aí você vai falar com um grupo ali de manifestantes, e eles vão repetir meio que o discurso do líder, ou só o líder vai ficar em foco. E a gente não pode muito que comprar esse discurso, né? A gente tem que investigar mais profundamente, assim, como essas pessoas realmente estão envolvidas, como elas são afetadas, o que elas realmente querem mudar. Porque até por uma situação de defesa, por exemplo, é muito comum que a gente repita um discurso que já está pronto ali, sabe? O discurso da liderança, mas será que é realmente aquilo? A gente vai falar mais disso amanhã, Natália, mas eu falo isso depois no final da aula, quando a gente dá uma pausa, mas a gente vai falar mais disso amanhã, quando a gente vai falar de comunicação não violenta. Evitar se concentrar sempre no que divide as partes, então é isso, nas diferenças entre o que eles querem, e tentar revelar essas áreas que têm terreno em comum, tá? Coisas que podem ser compartilhadas entre eles, objetivos em comum. Evitar só mostrar os atos violentos e descrever o rato de destruição, como a gente falou ontem, o clima de guerra, que aí parece que só tem violência mesmo, e que aí a única solução é mais violência, tipo, punir, ser violento para punir a violência, entendeu? Que é basicamente o que os jornais pediam, né, em junho de 2013. Por favor, seja mais violento, porque o vandalismo é agressivo. E isso a gente viu muito, assim, né? Eu tô falando de junho de 2013, gente, porque acaba que foi o meu TCC e eu tô estudando isso no mestrado de novo, mas acho que a gente pode depois até falar aqui de outros exemplos que vem à cabeça de vocês. Mas é muito comum, protestos de rua, em geral, que a gente veja a culpabilização de alguém por começou. Não, quem começou foi na rua tal, foram os manifestantes que jogaram as pedras e tal. Primeiro, uma coisa assim básica, porque é muito difícil saber quem começou, gente. Quando você está cobrindo um protesto de rua, por exemplo, você é ali, uma repórter, sozinha, para sua redação inteira, né? E um protesto que é gigante, que vai da Consolação, sei lá, até vai ali da Roosevelt até a Paulista, ali em cima. É muito difícil, assim, que você sempre esteja no momento certo e na hora certa. Eu já cobri protesto que eu virei, começou a pancadaria, eu falei, não sei de onde começou, gente. Tipo assim, não estava no momento ali, no local em que começou. Então, vai rolar culpar alguém por começar? E quando a gente culpa alguém por começar, a gente já não está construindo essa narrativa de que, ó, eles são a ameaça, eles que começaram, os outros só reagiram. Porque aí fica nessa coisa, né, que assim, ninguém quis que isso acontecesse. Enfim, primeiro, é difícil saber quem começou, e segundo, nem sempre faz sentido retratar isso. Isso a gente falou um pouco disso ontem também, quando a gente estava falando da cobertura da Folha, evitar o uso impreciso de palavras emotivas, assim. Então, a gente vai falar de tragédia, a gente vai falar de guerra, a gente vai falar de horror. Não, a gente pode simplesmente relatar de fato o que aconteceu, de maneira bem precisa, assim. Não é minimizar o sofrimento, mas é realmente começar a usar palavras que são mais fortes, realmente para quando forem situações graves. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente teve uma super discussão há uns anos, que foi a discussão do próprio Extra mesmo, que foi quando o Extra começou a usar a palavra guerra. E muita gente falou, não, isso não é uma guerra, né? Foi falando, acho que era da violência do Rio, né? Eu já nem me lembro mais disso. Eu vou até resgatar esse caso. Mas, assim, se a gente, de alguma maneira, naturaliza certas palavras, assim, né? Isso, eles criaram uma editoria especial guerra, mas que eu acho que era para tratar do crime no Rio, né? Eu não vou lembrar direito, depois eu vejo. Mas, enfim, tentar não normalizar, assim, tentar ser mais realmente preciso sobre o que a gente sabe. E é a mesma coisa com adjetivos, então a gente começa a usar adjetivo brutal, bárbaro, etc, etc, para tratar os outros, geralmente, né? Em vez disso, a gente pode simplesmente relatar o que a gente viu o outro fazendo. E, enfim, sempre deixando claro,
da onde é essa fonte, se a gente viu acontecendo, se a gente entrevistou alguém que viu, ou se a gente não sabe o que viu também, gente. Não é um problema dizer que a gente não sabe, eu acho, sabe? É muito mais perigoso você falar uma coisa que você não sabe, dizendo que você tem certeza, e criar toda essa narrativa falsa, né? Evitar focar só nas coisas agressivas e violentas, né, nas contravenções e transgressões de só um lado. Então, só um lado erra, só um lado começa, só um lado é agressivo, só um lado é violento. Não, a gente tem que tratar os dois lados de maneira igual, né? As alegações têm que ser tratadas de maneira igual. Isso é discutível, eu queria falar disso também depois, assim. Acho que essa coisa dos dois lados, esse dois ladismo que as pessoas chamam, ela é super polêmica, assim. Eu acho que aqui a gente está falando, assim, o que a gente está querendo dizer não é que nós vamos dar o mesmo... não é recorte, a mesma luz para as duas coisas, por exemplo, coisas que não são comparáveis. A gente não vai fazer uma falsa simetria, mas a gente precisa retratar o que aconteceu dos dois lados, entendeu? E aquela coisa que a gente falou também, que é evitar pensar que, pronto, olha só, que foi o que aconteceu em 2013, né? O Dória, não era o Dória não, gente, era o Alckmin. O Alckmin e o Haddad, né? O Haddad e o Alckmin, então, eles diminuíram ali a tarifa, revogaram o aumento, acabou o conflito, acabou, não vai mais ter protesto, acabou. Não dá, em 2014 estava aí todo mundo na rua na Copa. Então, a gente precisa começar a pensar nessas questões que ainda ficam, né? E que podem levar a futuros conflitos no futuro. E evitar esperar também a resposta dos líderes, gente, então das autoridades, né? Você tem que explorar as iniciativas de paz de onde quer que elas venham, e se elas vierem dos próprios manifestantes, ou se vierem do outro lado, do nosso lado, enfim, a gente não pode só ficar esperando que as autoridades resolvam esse conflito, porque é o que a gente falou, se não for uma solução que seja, de fato, comunitária, né, assim, coletiva, é muito provável que esse conflito continue acontecendo. E aí aqui tem um exercíciozinho, que é a gente imaginar, então, a gente tem duas províncias, né, duas cidades ali, uma com movimento de independência, a gente tem uma cidade com movimento de independência e a gente tem um país, seja a Espanha e a Catalunha, por exemplo. Então, eles têm culturas e religiões diferentes, cada um tem as suas próprias motivações, seus próprios fatos, sua própria maneira de ver o que o outro lado diz. E aí, aqui, ó, basicamente, nesse quadrinho aqui, a gente consegue ver o que cada um pensa, né? Então, basicamente, eles têm pensamentos, assim, bem antagônicos. Então, um pensa que nós somos todos uma nação só, o outro pensa que, eles trouxeram a gente para cá, incorporaram a gente contra nossa vontade. Um pensa, não, a gente tem que manter todo mundo junto aqui, o outro pensa para segurança, né? Eu pensei, a segurança de vocês não é meu problema. Enfim, eles têm esses pensamentos antagônicos, eles estão ali num conflito, assim, né? Eles não estão com as ideias batendo muito bem. Então, eles estão num momento do quê? De tensão, não é de violência. Eles estão começando a tensionar. Qual que é a nossa opção? A gente pode ignorar e pensar, não está acontecendo nada, eles estão só reclamando ali um para o outro, deixa. O que pode acontecer? Os separatistas, eles podem ficar super frustrados, porque eles pensam, meu Deus, ninguém está me ouvindo. E aí eles podem começar a intensificar essas ações até que alguém escute eles. E aí, provavelmente, isso pode ser um surto de violência. E aí a gente espera esse surto para denunciar. E aí, o que a gente mostrou para essas pessoas? Que, para chamar a atenção da gente, elas precisam ser violentas. A gente pode falar sobre, mas falar sobre de uma maneira errada. Então, a gente vai apresentar o conflito como um banho de sangue, assim, do tipo, meu Deus, olha o que está acontecendo, inflamando o medo, criando o pânico moral, que vai afastar cada vez mais esses dois lados. Também não faz sentido. Ou a gente tem a opção de jornalismo para a paz, que é nesse momento de tensão ainda, que é o momento da raiva que a gente mostrou ali, precisamos intervir agora, que é ouvir essas pessoas, entender, mas o que você acha que o outro lado está fazendo de errado, como você acha que o outro lado te vê, como você vê o outro lado, você está com medo, você está irritado, quais são suas queixas, quais são seus ressentimentos. Não vai ser uma matéria que todo mundo vai clicar na hora, porque não aconteceu nada, nenhum evento assim, importante, então não vou fazer. E aí a gente está deixando essa tensão acontecer. Eu lembro que quando eu comecei a estagiar em redação, eu comecei a estagiar na Folha. E eu trabalhava num jornal, num caderno que era Frio, que era o caderno de carreiras e negócios, ele era semanal.
Então, não era muito quente. E a primeira coisa que eu aprendi, assim, como jornalista, eu lembro que era meu chefe falando, Bárbara, você precisa colocar no lead por que estamos falando disso agora. Porque se não tiver um motivo para falar disso agora, ninguém vai querer ler. E isso até hoje fica muito na minha cabeça, assim, né? Depois, enfim, trabalhei em revistas que têm os conteúdos mais frios, que nem sempre tem um gancho ali realmente mais quente, mas essa nossa busca sempre, né, do tipo, não, precisa ter algo para dizer que eu estou falando disso agora. E a única coisa que justifica é uma escalada, né? Quando não é uma tensão, é um conflito já quase ali estourando, ou já estourado, né? Aí a gente tem o início da violência, então, que é quando eles começam ali enfim, tá rolando alguma coisa, assim, tá começando a rolar um conflito realmente, talvez de violência física, ou de planejamento dessa violência, mas a gente tá realmente começando a ver a polarização, então eles não estão mais ainda ali com interesses em comum, convivendo juntos de alguma maneira, não, eles começam a ficar polarizados. Aí a gente tem, de novo, outras opções. A gente pode dramatizar isso, então a gente pode ir lá e falar com os dois lados, pegar a aspa mais, assim, polarizadora, né, a aspa mais extrema de cada um dos lados e mostrar isso. E aí o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar demonizando um aos olhos dos outros, né? Então o cara vai olhar e falar, olha que absurdo eles falam da nossa cidade, ou olha só que absurdo eles falam da Espanha, tem que sair mesmo. Enfim, começa uma polarização maior ainda. A gente pode jogar isso aí para as autoridades, né, gente? Não é problema meu, vou chegar lá para os políticos e falar, e aí, você vê, rola um acordo, alguma coisa? Mas será que realmente isso funciona assim? Será que se os líderes derem a solução sem ouvir os problemas, vai ser suficiente para que esse problema acabe e para que esse conflito não aconteça? Ou a gente pode produzir conteúdo que tenha contexto, que tenha análise, que desagregue esse conflito, então que mostre para o espanhol que todos os catalães eles não são o único grupo que querem a mesma coisa. Com certeza, jornalismo para paz dá mais trabalho, de fato. Por isso que também a gente não, hoje nas redações a gente não tem tempo, dinheiro, recurso, equipe para fazer, essa é a grande dificuldade. E aí você me pergunta, tá, mas eu, tipo assim, tô cobrindo uma guerra, não consigo olhar para os dois lados, eu tenho que cobrir só um lado do conflito, tô cobrindo só os Estados Unidos, não quero saber do Iraque, enfim, algo assim. Você pode simplesmente aceitar, meio que comprar, né, esse lado, então começar a perguntar sobre a necessidade de aumentar a violência mesmo, então meio que instigar, não, beleza, eu comprei sua história, então, mas aí, você não vai conseguir o que você quer? O que você vai fazer se não der certo? O que não vai ser muito produtivo. Você pode desprezar, então, que é basicamente, assim, simplesmente não dá a mínima para aquilo, mas mais do que isso, assim, você pode desprezar no sentido de começar a ridicularizar esse lado que você está cobrindo. Então, por exemplo, acho que os Estados Unidos estão fazendo uma merda mesmo, está fazendo uma coisa muito ruim. Desculpa. Então, eu vou começar a tirar uma com a cara deles nas minhas matérias. Tipo, olha só que absurdo. Isso também não vai fazer muito sentido, né? Ou você pode realmente fazer jornalismo, né? Que bom, se o exército ali está se apresentando como bonzinho e o outro lado é o bandido, o seu papel não é dizer não, você está errado, ou não, realmente você está certo. Quando a gente está falando de autoridades, principalmente, é basicamente dizer, você que tem que resolver isso. Como é que você justifica as suas atitudes violentas, né? Então, tem isso também. Então, basicamente, é o que eles chamam de 5 Ws ali, tem um Hzinho da cobertura de conflitos, que não é diferente dos 5 Ws do jornalismo normal. Que é basicamente então, sempre falar, quando a gente está cobrindo conflitos, quem é afetado por esse conflito, qual que é a relação dessas pessoas, né, que estão envolvidas, se tem relação, o que desencadeou essa disputa, então, assim, o que precisa ser resolvido para que esse problema acabe. Quando esse problema começou e há quanto tempo existem essas circunstâncias que deram origem a essa disputa. Então, assim, por exemplo, se a gente está falando de movimento separatista, cara, quanto tempo os caras querem se separar? Quando, de fato, isso começou? Onde que então, aonde é que isso está acontecendo, né? Que locais estão sendo afetados ali? Mas também como que esse tipo de coisa tem sido tratado em outros lugares. Pode ser interessante para trazer outra perspectiva também. O porquê, né? Então, quais são as estruturas, por exemplo? As estruturas de poder até, por que as partes ocupam essas posições que elas ocupam? Quais são as necessidades de cada uma delas?
E aí tem o como, que é como eles vão resolver isso. Então, como a gente falou, conflitos não são só violência, não é só conflito armado. Então, pode ser um conflito que vai ser resolvido na justiça, vai ter uma mediação, ou vai ter uma guerra armada. E quais são os custos, quais são os benefícios desse método escolhido? Então, Estados Unidos decidiu declarar guerra, qual que é o custo disso? Não estou falando de custo de grana, não. Também pode ser o de grana. Mas o custo humano, né? O custo emocional, tudo, assim, o que isso vai custar. E qual que é o benefício, se tiver, né? Algum benefício. Então, pensar sempre que esses novos métodos, assim, eles podem ser um novo conjunto de termos para a gente pensar no nosso dia a dia, né? Então, em vez da gente se ver, sei lá, como um comentarista, a gente se vê como um comunicador. Em vez da gente falar sobre debate, a gente vai falar sobre diálogo. Em vez de falar de polêmica, que é uma palavra que a gente adora usar, inclusive, a gente vai falar sobre discussão. Em vez da gente falar que são as redações que vão decidir a agenda, né, das pautas, que vão decidir o que vai ser pautado, falar que a gente vai dar papel para o público, a gente vai ter um mecanismo de participação. Em vez de falar só do direito de saber, eu vou dar para os meus leitores o direito de saber sobre tal coisa, não, eu vou dar o direito dele participar de um processo democrático, que é isso que a gente está dando, né? A gente, pelo menos eu penso no jornalismo como, quis fazer jornalismo e trabalhei muito tempo com desinformação, porque eu acredito que pessoas bem informadas tomam decisões melhores, né? Então, elas participam melhor de um processo democrático, o debate público fica mais qualificado, né? Em vez de pensar só, esse é o jeito que o jornalismo é feito e pronto, não posso fazer nada, tentar ser flexível, tentar explorar novas possibilidades, tudo isso. Tá, mas aí vai chegar alguém que vai virar para você e falar, então tá, pronto, lindo. Então eu não vou mais falar de violência, vou esquecer que a violência existe, vou ignorar que a violência existe. Não, óbvio que não. Você precisa mostrar que a violência está acontecendo e que ela existe. Mas você também pode mostrar explicações para que ela esteja existindo naquele momento, né? E como é que ela está afetando a vida de muitas pessoas, inclusive não só as que estão envolvidas naquele conflito. Então, a gente vai falar de violência, a gente vai falar de violência, vai mostrar a violência, mas a gente vai falar de outros pontos de vista também, né? A gente vai falar mostrar só uma notícia, então. Vou falar da reconciliação, do cara que foi vacinado, dos problemas eu vou esquecer. Não. A questão é que a gente sempre acha que as fontes oficiais, né, as autoridades sempre sabem o que é melhor. E a gente não ouve as pessoas que estão realmente envolvidas naquele conflito há muito tempo, que têm lutas, que estão lutando por aquilo há muito tempo e têm muita experiência, muito conhecimento e que têm muitas propostas, e a gente não ouve essas pessoas. A gente acha que dar voz, tipo assim, é meio que, eu não vou ouvir o Greenpeace porque o Greenpeace, são aquele povo legal do meio ambiente, tipo assim, não faz sentido, sabe? A gente precisa ver as oportunidades de paz de onde quer que elas venham. E aí, essa coisa do, não, mas dá muito trabalho, eu vou ter que fazer um livro e eu só posso fazer uma matéria. Beleza, você pode fazer uma matéria que seja curta, por exemplo, como muitas vezes vai ser um hard news, mas você também pode pensar, depois que eu entreguei isso aqui para o meu leitor, o que é que ele vai querer ler? O que é que eu preciso entregar para ele? Né? O que ele vai querer ouvir mais? E pensar nesse segundo conteúdo, né? Nessa suíte ou uma nova embalagem para tudo isso. E da mesma maneira, alguém pode falar, cara, paz não é o meu trabalho, meu trabalho é relatar os fatos. E aí a gente precisa lembrar que cada vez que a gente relata algo, a gente está interferindo em algo. Então, isso tem muito a ver com o que as decisões que as pessoas envolvidas no que eu estou relatando vão tomar depois, né? Com o que elas vão decidir. Então, ele até diz aqui, todos os fatos futuros têm um resíduo das decisões que você já tomou. E quando a gente pensa nisso, dá até um medo, né? Mas é real. E aquela coisa do, mas então eu vou ignorar as autoridades, tipo, eu cubro e preciso falar o que o presidente está falando, é isso que eu preciso. Tudo bem, mas a gente tem que lembrar que as decisões e as medidas que eles tomarem não são suficientes para que todo mundo viva em paz. Então, é sempre olhar para esse outro lado também, né? Que a gente é responsável pela negociação social, né? Todos somos, não só as autoridades. E aí eu deixei aqui linkados alguns links, assim, de artigos, tanto de mídia quanto acadêmicos, assim, que tem alguns exemplos de cobertura jornalística aqui. Desculpa, Manuel, sempre acontece isso, gente. Sempre que eu solto o microfone, começa a fazer ruído, perdão. Obrigada por avisar. Então, são exemplos de estudos sobre cobertura midiática de vários temas
aqui na imprensa brasileira, que são interessantes de vocês darem uma olhada depois e verem, e depois a gente pode discutir. Mas para a gente olhar que, por exemplo, a gente não, quando a gente fala de jornalismo para paz, de conflitos, realmente a gente não está falando só de violência, de protesto de rua, a gente está falando de crime organizado, a gente está falando de refugiados, a gente está falando de assuntos que geram conflito porque geralmente são muito polarizados, né? Então, assim, será que cobrir vacina hoje não é cobrir um conflito? Pode ser. Hoje é um assunto super polarizado. E tudo isso que a gente falou não pode ser utilizado para isso? Não sei, talvez. A Mel já fala um pouco de comunicação, já fala um pouco não, já fala bastante de comunicação não violenta, e a gente já fala um pouco sobre negacionismo também, sobre como conversar com aquele tio negacionista. Vai ser divertido também. Mas fica aí enfim, links para vocês verem depois. E, enfim, 8h30, deu certinho, eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente conversar, então, ver se a gente tem dúvidas, o que vocês querem bater um papo, e vou ler as perguntas aqui que eu vi que acho que chegaram durante esse tempo, tá? Mas podem ir mandando aí no chat também. A gente está falando das fotos, né? Que as fotos acabam anestesiando a audiência e deixam de impactar. Sim. Ai, peraí. E a foto do menininho sírio imigrante, sim, chocou mesmo. Eu acho que a questão das fotos, ela é bem polêmica, assim. Eu entendo que ela faça sentido em momentos de mobilização. Mas eu acho que não pode ser uma prática. Eu acho que tem que ser uma coisa muito caso a caso, assim, sabe? Primeiro porque aquilo ali é uma violência com a família do menino, é uma violência com, enfim, a população, enfim, que, né, vive esse problema. Então, quando a gente está mobilizando, mas a gente também está, de alguma maneira, sendo violento, assim, quando a gente faz isso, né? Então, acho que tem que pensar um pouco em qual é o preço. E lembrando daquilo que a gente falou no começo da aula, que se a gente começa a fazer isso sempre, então é isso, se vira uma prática, basicamente a gente vai ficar anestesiado. É tipo, viu, o mundo é muito ruim, não tem nada que eu possa fazer. E uma foto, beleza, mas assim, o quanto a gente precisa estar fazendo isso sempre, né? O tempo todo, como tem veículos que às vezes fazem. Aí a gente falou aqui, então, de pessimismo, sobre a questão dos casos de suicídio. Vou te falar, Léo, que eu não sou, assim, não sou capaz de opinar, tipo assim, não é algo que eu já estudei muito, assim, sobre essa questão dos casos de suicídio. A experiência que eu tive, assim, não foi um caso de suicídio, mas foi uma cobertura bem difícil para mim, que foi a cobertura do ataque de Suzano, do atirador. E a gente sabe que, enfim, existem uma série, não de normas, assim, mas de conselhos, né? Que a gente vê da imprensa, principalmente internacional, dizendo como a gente deve cobrir, o que a gente deve mostrar, o que a gente não deve mostrar. E para mim foi bem difícil, assim, porque era meio que isso, assim, o que todo mundo quer ver, o que dá audiência, o que dá notícia, o que dá clique, é justamente o que às vezes a gente não deve mostrar, né? E às vezes guerrear com isso aí na redação não é muito fácil. Como furar a bolha para falar de manifestantes de maneira humanizada, sem esbarrar no discurso à imprensa que diz que defende bandido? Eu acho que às vezes a gente esquece, assim, que tem de jornalismo, é uma coisa muito simples, assim, que todo mundo aprende no jornalismo, que é basicamente o noticiário que você está vendo. Então é meio que a gente falou, você não precisa usar palavras do tipo, descrevendo o horror de nenhum dos lados, o rastro de destruição, o clima de guerra. Se a gente só noticiar o que aconteceu, muitas vezes isso é o suficiente, sabe? Então, por que a gente acha que falar de manifestantes de maneira humanizada vai causar esse discurso e falar, sei lá, dos policiais de maneira humanizada não vai causar outro, assim? Eu não sei, eu fico um pouco confusa, assim, com isso. Eu acho que não é falar de manifestantes de maneira humanizada, é meio que falar... não é só humanizar o lado do outro, né? A gente está falando da construção de duas narrativas, né? De duas identidades, assim. Tornar elas mais similares, assim. Pelo menos que elas elas não vão ser iguais, mas saindo do mesmo nível, assim, sabe? Então, se a gente tem uma matéria na Folha, por exemplo, que mostra como o policial encurralado sofreu, ficou com medo e foi violentado, né?
por que a gente não tem isso do outro lado, né? Por que a gente não tem uma narrativa também que mostra como os manifestantes que foram encurralados também ficaram? Isso é humanizar um dos lados, assim? Acho que é humanizar os dois, né? Tipo, é tornar eles similares ali. Tô descendo aqui, gente. E quando, além de trabalhar formas para evitar o jornalismo com violência, o jornalismo é o próprio alvo de discursos violentos. Vou ler de novo. Eu acho que a gente é cada vez mais alvo de discursos violentos, e eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso amanhã, sobre a questão da comunicação não violenta. E eu não entendi essa pergunta se isso descredibiliza o trabalho perante a opinião popular. O que descredibiliza? O fato da gente ser agredido, da gente ser alvo de violência? Ou você está querendo dizer, tipo assim, sei lá, a Juliana Valone, que sofreu, levou um tiro, né, de bala de borracha no olho, e aí depois ela vai cobrir aquilo, vai cobrir outros protestos, e isso pode, de repente, descredibilizar o trabalho dela porque ela foi alvo dessa violência. Só para eu entender. Eu vou vendo as outras, depois eu vejo se você mandou alguma coisa falando disso, Aline. Os prêmios de jornalismo também ensinam o que é premiável, isso norteia várias reportagens. Eu também acho, mas tem as questões dos prêmios de foto, mas acho que também está rolando uma mudança, né? Inclusive, não sei se vocês viram o último Vladimir Herzog, teve uma fotografia que foi desconsiderada porque ela foi tirada sem o consentimento, né? E era aquela fotografia de uma indígena, o que ela tava, gente? Eu tô com uma péssima memória hoje. A máscara. Ela estava tentando entender como usava a máscara e como aquela matéria não foi, como foi uma foto que foi tirada sem consentimento, eles meio que interpretaram que a gente precisa parar de estereotipar, parar de tornar esses povos, né, assim, como se eles fossem alegorias, né, assim, um zoológico, né, a gente não pode simplesmente invadir ali, tirar uma foto para, sabe? Então, acho que tá tendo uma mudança também nisso. Movimento separatista, cidadão. A capa do... eu estou entendendo que tem esse movimento, assim, então, né, que das redações acharem que focar em direitos humanos é defender vagabundo, né? A gente tem um problema meio sério, que é as lideranças, principalmente das grandes redações, dos grandes grupos de comunicação, primeiro que geralmente são, enfim, né, masculinas e são bastante perfiladas, assim, né? E acabam muitas vezes realmente sendo jornalistas mais conservadores, assim, inclusive para falar de cobertura, de inovação e tudo isso. Eu acho que o único jeito de passar por isso é realmente mostrar que você não está defendendo um dos lados, que você está simplesmente noticiando o que você viu, de uma maneira que não tenha adjetivos, hipérboles, tudo aquilo que a gente falou. É uma cobertura que a gente fala tanto do isentismo, né, de ser isentão, mas é uma cobertura que talvez não é isenta, porque a gente não é isenta, mas talvez a gente possa vender assim para ficar mais vendável. Como a gente estava naquela pergunta, nesse contexto, e agora eu esqueci qual era o contexto. Se isso não pode parecer como defendendo a violência direta. Acho que, me corrija se eu estiver errada, a gente estava falando que falar da violência estrutural justifica a violência direta? Acho que era isso. Acho que não, da capa do Extra, eu acho, né, que a gente estava nessa parte, deixa eu lembrar. Eu acho que não, eu acho que falar... acho que não é uma questão de justificar a violência direta, é uma questão de contextualizar o que levou àquela violência. A gente nunca vai conseguir entender uma violência, a gente nunca vai conseguir combater uma violência, se esse for o grande intuito da sociedade, espero que seja, se a gente não entender como aquela pessoa, ou sei lá, falando de violência direta, como aquilo chegou até lá. A gente vai falar mais nas próximas aulas sobre empatia. Então, como criar empatia, muitas vezes, com grupos que parecem que, com esse caso de violência, ou que parecem muito distantes da gente. Mas eu não acho que justifica, eu acho que simplesmente explica. Aí a gente falou... que a mídia expandiu realmente o olhar quando
olhar para os outros lados fora paulista aqui em São Paulo em 2014, quando teve a Copa, e é verdade, antes a gente era muito... A gente ainda é, né? Muito paulista centrado, centro, assim, centro expandido. Aqui, dependendo do conflito, não seria dar espaço aos discursos de grupos que querem eliminar minorias. A gente vai falar disso amanhã, mas assim, eu acho que existe... a gente confunde... Tem muita gente que acha que o jornalismo para a paz é essa coisa do dois-ladismo, né? Vamos ouvir os dois e dar o mesmo espaço para os dois, e porque todo mundo merece e tal. E, gente, assim, não é isso. Ninguém vai defender um grupo... Defender não, assim... Isso é uma coisa que a gente discute diariamente nas redações, de que quanto espaço a gente tem que dar, a gente pode dar, a gente deve dar a grupos, por exemplo, genocidas, que querem eliminar as minorias. E amanhã a gente fala de comunicação não violenta, que é basicamente assim, eu preciso me comunicar não violentamente com alguém que quer o extermínio do meu grupo? Não, cara, tipo assim, não, você não precisa. E eu não acho que no jornalismo para a paz a gente tem que dar espaço a esses grupos que querem eliminar o outro grupo, assim, né? Eu acho que não é essa a ideia, mas eu acho que para a gente entender, a gente precisa basicamente entender por que eles existem, como eles são, se a gente se manter para sempre assim afastado, a gente nunca vai entender qual é o fenômeno, e aí a gente nunca vai conseguir combater esse fenômeno, a gente nunca vai conseguir minimizar esse fenômeno. Então não é uma questão de dar espaço, dar voz, não, a gente não gosta disso, mas de, enfim, maximizar essas falas e o que eles fazem, mas é contextualizar como eles chegaram até ali, da onde eles surgiram, o que eles fizeram, por que eles fazem, qual é a tática deles, por exemplo, de protesto, da onde isso vem, qual que é a raiz histórica, qual que é a raiz atual, meio com aqueles 5 Ws ali, sabe? Aquilo já ajuda bastante. Deixa eu ver se meu ruído ainda tá. Eu preciso beber água, né, gente? Minha voz já vai saindo. Cara, o doc da Folha, eu não sei se está no YouTube. Obrigada, Manuel. Manuel é sempre muito atualizado. No canal da Folha do YouTube. Isso. Sim, Regina, eu também acho. Ficar pensando... Assim, fazer jornalismo para a paz tem um quê de treinamento científico, assim, de saber se colocar no lugar do outro de uma forma mais objetiva, sim. E é isso que a gente vai falar. A gente falou ontem, por exemplo, da etnografia, né? Então, você vai retratar um outro grupo. Você entende que aquele grupo é um outro grupo, que ele não é o seu grupo, mas você não ignora que ele está interferindo na sua vida, né? Ou, enfim, no seu cenário, e você está interferindo no dele. Então, é o que na etnografia a gente chama de estranhamento. Então, você estranha. É alteridade, né? Você estranha, você sabe que aquilo é um estranho para você. E justamente por ele ser estranho, você não vai dar aquilo por dito, por feito, por, já entendi, é assim mesmo, o homem faz isso, a mulher faz aquilo, não, né? O estranhamento, ele causa essa sensação de que tudo é importante, eu preciso olhar para tudo, eu preciso descrever tudo, e ele também vai conseguir despertar, né? Ele dá espaço para empatia, que é diferente de simpatia. A gente vai falar um pouco disso amanhã e na quinta também. E a gente confunde, né? A gente acha que estranhamento é isenção. Eu não posso ter empatia com o meu entrevistado, eu não posso ter empatia com um lado ou outro. E a gente confunde empatia com simpatia, basicamente. E é meio isso, até falando da outra pergunta. Não dá para ter empatia com todo mundo, gente. Não dá para ter empatia com todos os grupos. Mas a gente não pode confundir empatia com simpatia, né? Que é realmente você simpatizar com aquela causa, com aquele grupo. Empatia é simplesmente você tentar ou conseguir se colocar no lugar do outro. Conseguir não se colocar no lugar do outro com compaixão, mas é conseguir se colocar no lugar do outro, entender por que ele está ali, o que é que ele pensa, o que é que ele acha, como que ele chegou até lá, sabe? Com certeza, realmente, inclusive tem artigos, Soraya, que vão mostrar o código de ética assim, do jornalista, da FENAGE, etc., e que mostram que é basicamente muito do que a gente fala no jornalismo para a paz, assim, sabe? É correto dar voz em um conflito para discursos contrários às ciências? Não, eu não acho que é essa a questão, assim. Então, eu não acho que faz sentido a gente sentar e dar uma longa entrevista ou dar uma coluna num espaço para um cara negacionista, para um cara machista, para um cara racista. Eu acho que a gente
Eu acho que quando a gente fala de produção de conteúdo, assim, do que eu quero retratar desse grupo, é simplesmente entender quem eles são, por que eles querem aquilo, qual que é a estrutura, da onde surgiram os caras, assim, por que do nada agora a gente tem... Do nada não, né? Mas assim, da onde eles vieram, da onde veio tanta gente que acha que a vacina é absurdo, que, entendeu? Então, eu não acho que é uma questão de dar voz e de dar a mesma voz para os dois lados. Não acho que é isso. Mas a gente não pode simplesmente ignorar que essas pessoas existem, assim, que se colocar do outro lado e pronto. Como trazer os dois lados quando um lado já é bastante conhecido pelo público? Cara, isso é uma pergunta, assim, de $1 milhão também, Léo, que é a palavra da moda, né? Quem assiste Big Brother, eu sei que é desconstruir, entendeu? A imagem desse outro grupo. Mas, basicamente, é fazendo o que o jornalismo para paz faz. Contexto, análise. A gente vai falar na quinta-feira de técnicas, assim, de ferramentas para causar empatia. Mas eu acho que, basicamente, o que a gente precisa, uma tática para trazer esses dois lados é causar empatia para esses lados, entendeu? É primeiro, você tem empatia e causar empatia no leitor. Então, é que o leitor consiga se colocar dos dois lados, ele consiga entender qual é a motivação. Não é concordar com a motivação, tá? Mas é entender, saber qual é a motivação. E aí, eu não sei se você estava aqui ontem, Léo, mas tem depois na apresentação, tem um vídeo, o primeiro vídeo da apresentação é um vídeo que eles chamam de um TED, que é um experimento radical de empatia, que a gente viu ontem, que é um sociólogo falando para uma plateia de americanos e tentando fazer com que eles se coloquem no lugar, então, dos soldados iraquianos, por exemplo, que mataram soldados americanos, assim. Então, obviamente que eles nunca vão concordar com aquilo, obviamente que eles não vão concordar, mas é tentar entender por que eles chegaram até onde eles estão, da onde eles surgiram, qual foi o caminho que eles fizeram, sabe? Então, realmente, até eu aprendi jornalismo faz pouco tempo e o adjetivo ainda era desaconselhável, mas a gente ainda vê bastante, principalmente se você pegar, então, a cobertura de protestos de junho de 2013, tem adjetivo pra caramba. Esse estranhamento é algo complicado de se desenvolver e praticar. Ele é principalmente porque, com jornalistas, se a gente estiver, por exemplo, cobrindo conflitos urbanos, o que a gente falou ontem, é muito difícil a gente estranhar uma coisa que a gente está vivendo o tempo todo, né? Os protestos mesmo de junho. Eu fui, sei lá, em 5, 6, 10 protestos. É difícil chegar no 10º e falar, nossa, é tudo novo, eu vou esquecer o nome de tudo que eu vi, vou pensar que eu estou aqui pela primeira vez. É difícil. E também é difícil para a gente que foi orientado a não ser empático, né, a ser isento, imparcial, etc., desenvolver uma alteridade, né, esse estranhamento que não seja objetivo, né, essa objetividade que é impossível, surreal. A Renata tem um exemplo legal aqui, que é o que pensam os negacionistas. Mas é legal? Não sei, não vi. Mas é legal para a discussão. Sim, dar voz a negacionistas é tratar a opinião como fato. O doc da apresentação é o mesmo de ontem, Rose. Não sei se você tem. Acho que acabei as perguntas por aqui. Gente, tem mais perguntas e principalmente assim, mais debates e discussões? Eu consegui responder todo mundo ou ainda ficaram com algumas dúvidas aqui? Fugir dos adjetivos não é falta de dar nome aos bois. Então, mas aí são situações diferentes, assim, quando a gente está falando de adjetivo, por exemplo, no caso da cobertura de conflitos, assim, que a gente estava usando aquelas palavras, então, brutal, é algo que, assim, acho que tem uma coisa que você pode pensar, você está descrevendo com um adjetivo algo que você consegue descrever com fatos? Então, assim, até porque a gente faz comunicação não violenta amanhã, assim, e, gente, dar adjetivo, principalmente quando o adjetivo é ruim, é pedir para não ser ouvido, é pedir para que a outra pessoa nem absorva o que você falou, é pedir para que a outra pessoa te rebata e vocês não consigam conversar, porque adjetivos não deixam de ser rótulos, né? Então, é muito diferente você chegar e, de repente, falar que o Trump, por exemplo, ele fez não sei quantas declarações
falsas num período de tempo. Então, por exemplo, Bolsonaro aqui. Bolsonaro fez, acho que 962 até agora, declarações falsas ou distorcidas sobre a pandemia do coronavírus. Vamos supor que a minha mãe fosse bolsonarista. Não é? Mas se ela fosse. E aí ela chegasse e eu tentasse convencê-la de que, pô, não, cara, o cara tá falando absurdos. Você acha que ele ia ouvir melhor? Ela ia ouvir melhor se eu falasse, nossa, mãe, olha só, o Bolsonaro falou uma declaração por dia falsa aqui, ó, que foi checada. Ou se chegasse para ela e falasse, nossa, mãe, você é muito burra, porque o Bolsonaro, ele é um mentiroso. Então, assim, né? Então, acho que a gente tem que pensar, é isso, não é uma questão de... Não, nem tudo precisa ser uma prática para o resto da vida, todos os dias. Mas se a gente tem esse questionamento, preciso por esse adjetivo agora, não é melhor ver caso a caso, assim? Exato, do contrário, vira pinguzinho no Jovem Pan. Sobre não focar em quem começou. Entendo que é uma construção, mas parece uma necessidade da sociedade, sabe disso. Vai ser questionado. Eu acho que depende muito do conflito, assim, tá? Então, se a gente está falando, por exemplo, sei lá, Palestina e Israel, e a gente sabe que foi o Hamas lá que fez um disparo, por exemplo, de fogo contra Israel. Não faz sentido eu não dizer que foram eles que começaram, né? Agora, se a gente está falando, por exemplo, de um protesto de rua, sei lá, que é esse que a gente às vezes nem sabe quem começou, a questão é focar nisso, assim, a questão é quando a gente começa a justificar os atos que vieram depois pelo ato ou porque o fulano começou primeiro, entendeu? Eu acho que o problema não é você dizer quem começou, o problema é quando a gente vê isso relatado na imprensa, em junho de 2013 a gente viu isso, a justificativa eles foram violentos porque eles começaram, entendeu? Então eu acho que tem essa linha, assim, entre isso, entre dizer que fulano deu o primeiro passo e dizer que porque fulano deu o primeiro passo, o ciclano teve que dar 2 passos escalado, multiplicado por 5 à 10ª potência, sabe? Eu acho que, assim, com os negacionistas é bem difícil de falar. Para mim, o mais difícil de aplicar qualquer tipo de empatia, comunicação não violenta e jornalismo para a paz é quando a gente fala realmente de discursos que ferem a existência de outros grupos. Então, a gente fala de comunicação não violenta, para mim, e eu, assim, sinceramente, eu acho que existe um limite, é meio isso, assim, então, a gente vai falar mais disso amanhã, mas existe um limite de eu entender quem é essa pessoa, por que ela está até agora, por que ela está pensando nisso, quais são, sei lá, as motivações dela, e tem coisas que não existem motivações, né, assim, e o limite de conseguir conversar com essa pessoa, ou de ter simpatia por ela, eu acho que é bem difícil, assim, a gente vai falar mais disso amanhã, mas... assim, eu não acho que para mim esse é o grande dilema assim da comunicação não violenta e do jornalismo para a paz. Então é falar de racismo, falar de machismo, falar de genocídio indígena ou da população negra, ou enfim, ou esses grupos extremistas. Então para mim é muito difícil ter empatia e compaixão, sei lá, com os caras que invadiram o Capitólio, assim, nos Estados Unidos, entendeu? Que são supremacistas brancos, não dá para ter empatia. Mas eu vou ter que reportar. Entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa, mas eu também sou uma jornalista que eu vou ter que reportar. E se a gente... E aí é isso, é pensar nas consequências de como a gente vai reportar aquilo, entendeu? Não é fácil, é o que eu falei, não tem resposta pronta, assim. E eu acho que a tolerância tem limite, tem coisas que não são toleráveis. Então, por exemplo, para mim, falando de negacionismo, eu trabalhava com desinformação e... no começo da pandemia, eu perdi meu pai para o coronavírus. E para mim era assim, surreal, era um absurdo eu ouvir os caras dizendo da cloroquina, falando do tratamento precoce, 300 mil coisas. Era uma coisa que me machucava pessoalmente, assim. Então, para mim era muito difícil conversar com uma pessoa que dizia isso sem chamá-la de burra, realmente, sem ser agressiva, de uma maneira empática, entendeu? Obrigada, gente. Então, é complicado, assim, mas eu acho que também é isso, a gente não pode transformar em fatos também o que são opiniões, que agora eu não lembro quem foi que falou, mas é exatamente isso, também tem um pouco dessa pegada. E ontem a gente falou do trabalho do Van Dijk, que é da análise crítica do discurso, e ele tem um trabalho muito legal de análise crítica do discurso sobre racismo, inclusive, sobre essas estruturas de poder em discursos racistas, é bem interessante para quem, enfim, tem interesse também.
Amanhã a gente vai falar mais sobre comunicação não violenta e vou trazer algumas falas também de especialistas, inclusive falando sobre essas questões de como você talvez ser empático ou talvez até acolher o discurso alheio sem ser conivente com o discurso alheio. Acho que essa é a grande discussão. Então, amanhã acho que a gente vai conversar bastante. Eu acho que eu vou beber menos água, que eu vou falar menos, a gente vai conversar mais, vai ser mais tranquilo. Para onde amanhã tem... Cara, tem que estar ligado no BBB, meu. Um monte de... Inclusive, tem que estar ligado, porque amanhã a gente vai falar de cancelamento. Vamos falar de cancelamento. Então, quem tá ligado no Big Brother sabe o que tá rolando. Não tem como falar de comunicação não violenta sem falar de cancelamento, acho. Então, amanhã a gente vai falar de... Vou ver se eu trago até um vídeo do Big Brother, quem sabe? Mas a gente vai falar um pouquinho de cancelamento amanhã também, de tudo isso. E aí, na quinta-feira, a gente fala mais de empatia e de narrativa jornalística. Então, vou trazer alguns exemplos de reportagens que causam ou não empatia, falar de realidade virtual, se a gente precisa de realidade virtual para causar esse sentimento, ou se, às vezes, é supervalorizado, a gente vai discutir um pouco isso. E aí, na sexta-feira, a gente faz uma última aula de encerramento, e aí vocês me contam até amanhã o que vocês querem que eu traga também para essa última aula. Então, se de repente alguma coisa não ficou tão clara, se vocês querem abordar mais alguma coisa. Eu vi a cobertura sim, nossa, chorei muito com aquele repórter falando sobre tudo aquilo, ele realmente gerou empatia em todo mundo que estava assistindo, né? Para mim foi muito difícil, assim, eu não conseguia falar sobre, assim, então eu tinha amigos jornalistas que pediam, para dar entrevista, falando, para mim eu não conseguia, assim, não rolou. Mas é muito difícil a gente tratar assuntos dos quais a gente está pessoalmente envolvidos, né? E é desde a pandemia até um caso de feminicídio que, por exemplo, fere o meu corpo como mulher, até diversos outros temas, assim. Então, a gente está frequentemente pessoalmente envolvido com os temas que a gente cobre, né? E às vezes por isso também é tão difícil ter empatia pelo outro lado. Acho que é isso, gente. Eu vi aqui que alguém também perdeu algum amigo, então eu sinto muito. São tempos bem complicados. E é difícil passar por tudo isso tendo esse outro lado tão, né, extremo. Sim, acho que foi empático. Gente, fiquem assim, super à vontade para chegar e falar, não concordo com o jornalismo para a paz, acho um absurdo, acho que não tem nada a ver isso aí que você falou, acho que nunca vai ser possível. Também vamos trazer isso para a roda, tá? Sei que o jornalismo para a paz às vezes parece meio utópico, a comunicação não violenta parece uma coisa muito boazinha, mas não é. É o que eu falei um pouco mais cedo, eles não são feitos para que os conflitos assim não existam, o conflito ele é necessário, ele sempre vai existir. É só para que a gente consiga lidar com eles de uma maneira mais assertiva, né? Uma maneira que faça sentido mesmo. Expor os dois lados. Em que sentido, Simone? A Simone está dizendo aqui que ela acha que tem que expor os dois lados das coisas. Pró e contra governo. Eu acho que o que a gente tem, assim, são alguns dilemas, assim, né, bem claros. Então, por exemplo, quando teve junho de 2013, de novo, a gente tinha essa questão do confronto, né? Então, as pessoas falavam, como é que eu vou chamar de confronto entre manifestantes e policiais? Uma coisa que não tem a menor simetria, né? Então, você tinha mais policiais que manifestantes, policiais armados e manifestantes não armados. Então, beleza, vamos falar dos dois lados, mas a gente vai partir que os dois lados são iguais? Não dá para partir que os dois lados são iguais. Então, se os dois lados não são iguais, se eles não têm o mesmo poder, eles vão ter o mesmo espaço? Faz sentido que eles tenham o mesmo espaço? Se um tá causando, né? Não sei, assim, a gente pode jogar isso para roda depois também na última aula, na última conversa. Mas eu acho que essa coisa assim, a gente sempre tem essa coisa, né? Vamos ouvir os dois lados, e acho que é isso mesmo, beleza? Mas a questão é, a gente precisa dar o mesmo espaço para os dois lados, aí eu já não sei, entendeu? Mas a gente pode discutir mais isso depois, na última aula, principalmente, quando a gente faz uma roda maior aí de conversa.
Acho que por hoje é só, minha gente. Deu 9 horas aqui. Amanhã, então, a gente vai falar de comunicação não violenta. Vai ser divertido também. Acho que muita gente vai... Como eu falei, comunicação não violenta muda vidas pessoais, assim. Então, acho que vai ser legal. E a gente se vê amanhã, gente. Super obrigada aí. Boa noite. Até amanhã.